O link deve estar aparecendo no Face aí, se vocês quiserem compartilhar, enviar para alguém, fiquem à vontade. Deixa eu ver se já está aparecendo. Se algum de vocês puder verificar se o som está saindo certinho, eu acredito que sim. Apareceu lá agora, tá, Zé? Apareceu? Apareceu. Maravilha. Beleza, pessoal. Então, acho que a galera já está entrando aí na live. Não é tanta gente assim também, ó. Já entrou alguns agora. Opa, o Romário já está aí, ó. Mandou boa noite para nós. Maravilha, vamos começar então. Para o pessoal que está assistindo aí, normalmente leva um delayzinho de 10 a 15 segundos para as nossas respostas aqui via áudio. O Ronaldo também mandou, já compartilhou também. Obrigado, Ronaldo, Romário. Eu ia até brincar, Zé, falar assim, os dois parecem iguais, né? Mas é que os dois são gêmeos, né? Os dois são gêmeos, já participaram aqui algumas outras vezes. E vamos participar mais algumas aí que estão por ver. Pessoal, então, boa noite a todos aí, né? Como dito aí já no próprio título, hoje nós vamos bater um papo sobre empresas de software, né? E aí conhecer um pouquinho mais sobre a empresa em que vocês atuam aí, sobre ramo, como é que funciona, como é que é o processo, desde estudo até, né, qual que é o caminhar até chegar onde vocês estão. O Bruno eu já conheço de longa data, a Luísa e o outro Bruno Ribeiro, que é dois Bruno aqui, vai virar uma confusão, mas a gente vai acertando, né? Estou conhecendo agora, né? Já batemos um papinho bem rápido aqui antes de começarmos. O Jason aí também compartilhou, brigadão, Jason. Então, para iniciar, né? Eu gostaria de realmente começar com vocês se apresentando um pouquinho para o pessoal que está assistindo a live, conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Eu sou professor, acho que a maioria já sabe, né? A página Professor Codianto, acho que faz sentido. Gosto muito da área de tecnologia, né? Minhas bases principais aí são programação, banco de dados e análise, né? Então, sigo por esse caminho. Mas a minha parte mesmo, assim, que eu gosto aí, né? Além dessas partes de programação e tudo mais, é ser professor e trabalho nisso, né? Estudo nisso para vir melhorando aí com o passar dos anos, certo? Mas eu sou um pouco idiota, tem esse detalhe, eu sou meio bobo. Né? Por mais que não importa o quanto eu estude, eu continuo sendo idiota, né? Então, isso ainda fica em mim, certo? Então, eu gostaria que o Bruno Duarte começasse se apresentando, depois a gente pode ir para a Luísa ou para o
Bruno Ribeiro, né? Fiquem à vontade quanto à ordem. Pode ser, Bruno? Opa, claro. Pessoal, boa noite a todos aí. Os dois respondem. Ainda bem que você direcionou Bruno Duarte, que aí fica mais fácil, né, para a gente conseguir aqui. Pessoal, boa noite. Meu nome é Bruno Duarte, eu sou aqui de São José do Rio Preto. Conheço o Zé faz pouquinho tempo, mais ou menos uns 10 anos só, né? Nós trabalhamos junto na empresa Júnior, nós trabalhamos junto na Faculdade de Paranaíba, nós trabalhamos junto na ETEC. Agora, nós não trabalhamos junto, mas continuamos na ETEC. Ele na ETEC de Santa Fé do Sul, eu aqui na ETEC de São José do Rio Preto. Além de professor aqui na ETEC, né, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas. Então, eu trabalho tanto no ramo de softwares comerciais, que é Nova Software, quanto agora eu fundei a empresa que é a CISBD, que nós vamos conversar hoje desde 2019, no comecinho de 2019. Sempre gostei de programação, desde a época de empresa júnior, sempre gostei de desenvolver, não somente da parte prática, de desenvolvimento em si mesmo, utilizando a linguagem de programação, mas também toda a parte de análise e banco que vem junto com a parte de programação. Então, eu gosto bastante disso, a gente sempre conversa, né, nos nossos bate-papos, Zé Paulo sempre está por aqui, eu sempre estou lá na Metrópole, lá em Urânia, mas brincadeira, eu fico mais em Jaras, porque Urânia quase não cabe todo mundo lá, né? Mas a gente vai bater justamente. Mas a gente vai bater um papo hoje sobre a CISBD, que é uma empresa que trabalha exclusivamente com o ramo, no caso, de conselhos tutelares. Muito Pode bom. Ser? Pode ir o próximo, Bruno. Gente, boa noite. Meu nome é Bruno Ribeiro. Eu sou aqui de São José do Rio Preto, também interior de São Paulo. Sou analista de negócios lá na empresa CISBD. Fui aluno do Bruno Duarte, né? Aí surgiu o convite para trabalhar com ele. E estamos aí nessa jornada, né? Estamos aí nessa jornada de espalhar a palavra para os conselhos tutelares do Brasil, tentar conscientizar as pessoas sobre a informatização, né? A importância da informatização. Legal, vamos lá, Luísa, agora. Boa noite, meu nome é Luísa Conte, eu tenho 17 anos, eu moro aqui na Metrópole, né? O grande município do Bálsamo, aqui do ladinho de Rio Preto. Eu também fui aluna do Bruno nos 2 cursos. Eu fiz técnico em informática e técnico em desenvolvimento de sistemas pela ETEC. E agora eu estou fazendo graduação pela FATEC e trabalhando com eles na área no setor de negócios, né, como estagiária, e auxiliando ali na programação. Muito bom. Então o Bruno foi rastelando aí os ex-alunos dele, né? Nós temos aqui, o César deu boa noite aqui também, Bruno. Aí, live. O César também foi o primeiro a trabalhar com a gente, né? Na verdade, só tinha eu e o César no começo, e a minha irmã. O César também foi meu aluno, né? Foi aí na ETEC de Santa Fé do Sul. É até estranho, o pessoal acha, né? Porque a maioria não, todas as pessoas que trabalham comigo foram alunos ou são alunos atual, né? Então, o César ele foi aluno aí de Santa Fé do Sul, né? Agora está fazendo o seu 2º curso. Eu acho que ele voltou agora, né? Pelo que ele comentou comigo, né? Tá terminando aí o 3º módulo. Né? Então é bem interessante. A Luísa, coitada, ela era minha aluna tanto à tarde no Mediotec quanto à noite no técnico. Então ela me via todos os dias, tanto à tarde quanto à noite. O Bruno ainda só me via um dia na semana, então não enjoava tanto aí, né? O dia que eu ia. Isso. O dia que ele ia, ótimo, hein? Começou bem, hein? Aí como é que o Bruno vai falar? Só contrata os melhores alunos, né? Justamente, eu já ia falar essa fala, mas agora eu vou abortar ela. Eu quebrei você agora. Deixa quieto, né? Os Marajás Web mandou boa noite, o Jason mandou boa noite aí para nós. Obrigado aí, boa pessoal, por estar assistindo. Bem, legal então, né? Eu acho que é bacana a gente ter essa relação. Não sei como vocês conseguem aguentar o Bruno aí, a Luísa principalmente, duas vezes aí, né? À tarde e à noite, né? Era isso? A gente tinha aula... No curso que a gente tinha à tarde, só tinha aula com ele quase. Tinha ele mais 2 professores diferentes. Ele era orientador de TCC, todas as matérias de programação eram com ele, banco. Chegava à noite de novo. Nossa, aí... Agora eu ainda acho que eu vejo ele menos. Trabalhando com ele, eu vejo ele menos do que quando a gente estudava. Começou meia-noite. Mas acredito que deixa mais legal, né, a relação, assim, quando você já conhece a pessoa, é mais fácil trabalhar com ela, desenvolver um relacionamento no dia a dia de trabalho ali, fica bem mais legal, eu acredito. O ambiente fica bem melhor. Certo. Então eu vou fazer a pergunta, então. Era mais legal o Bruno chefe? O Bruno chefe é mais legal ou o Bruno professor?
Quer responder, Luísa? Jogou pra mim. Essa é fácil. É muito fácil essa. É fácil, né, Luiz? Deixa Quer ele que eu- responder, então. Quer que eu fale? Pode responder. Não, o Bruno chefe é muito mais legal. Claro, ele paga o seu salário, né? Não é isso. Não só isso, né? O Bruno professor, rapaz, era muito metódico. Pelo amor de Deus, não é fácil agradar esse homem, não. Agora o Bruno chefe é mais tranquilo, para trabalhar direitinho ali, chegar no horário, é o básico, né? Agora o Bruno professor era complicado. A Luísa aí que fez 2 cursos com ele vai poder dizer até melhor do que eu. O rapaz participava da banca de TCC, é o professor que mais come na aula dele. Você não pode mexer no celular de jeito nenhum, o bicho é brabo, hein? Rapaz. O bicho é nervoso. Antes de eu conhecer ele, né? Porque assim, eu faltei um pouquinho no começo das aulas, assim, perdi um pouco as primeiras 2 semanas, talvez. Aí os alunos já ficavam metendo medo em mim. Falaram, tem um professor lá que... Esse professor é foda, cara. Não pode conversar na aula dele, não pode mexer no celular, ele é isso, ele é aquilo, não sei o quê. Primeira vez que fui na aula dele, conversei com ele e tal, 15, 20 minutos de aula, já tava amigo dele já. O cara é mais gente fina, assim. Mas em questão de cobrar, assim, de querer as coisas certas, é complicado como professor, viu? É melhor como chefe. Concorda? Comigo o susto foi maior ainda, porque eu comecei o curso à noite antes, né? Eu fiz os 2 ao mesmo tempo, mas estava nos últimos dias, a gente assistiu banca de TCC, e aí tava o Bruno lá, dando a opinião dele no TCC. A menina saiu aos prantos. Bruno acabou com o trabalho, comentou, tá errado isso, tá errado aquilo, tá bom. Chegou o começo do próximo semestre, ele, vocês têm aula comigo segunda, terça, quinta e sexta. Aí, TCC. Aí cheguei na quarta-feira à noite, olha ele lá de novo. Essa live eu pensei que não era para falar mal de mim, era para falar sobre a empresa. É verdade. Não falar mal do Bruno chefe, mas do Bruno professor, é outra coisa, né? Se o César pudesse falar aqui também, eu tava ferrado, né? O Jason, eu tava ferrado. E o César conhece há muito mais tempo. Ah lá, tá até o Fernando Pedroso, o diretor, ainda bem que ele já me dispensou de Santa Fé faz um tempinho, senão ele tinha me dispensado agora de novo. Agora não tinha jeito, agora o Fernando bania. Nosso diretor aí presente, assistindo, o Jason mandou aqui, Bruno como professor era exigente, mas ajudava e incentivava a turma, para ninguém desistir. Não só ele, mas todos os mestres da ETEC. É o que melhor explicava, assim. Ele colocava o código tudo na lousa, explicava parte por parte. Cara, teus outros professores vendo, sabe? Pensando assim, vou indicar o Bruno amanhã para Microsoft, e aí os caras já veem isso e falam, acho que não. É que nós combinamos de aumento amanhã, né? Então, às vezes aí fica fácil. Agora, né? Fica mais fácil. Live programada, hein? Amanhã nós vamos falar sobre salários. Pode ser que acabe o salário de vocês ou inicie. Legal. Mas eu acho que assim, é interessante, né? Como vocês falaram, eu acho que. Aí eu vou fazer a pergunta contrária agora, Bruno. Como é que é o Bruno Ribeiro e a Luísa enquanto, né, profissionais aí, eles eram melhores alunos ou melhores profissionais, ou eram bons aí em tudo? Estou deixando vocês em saia justa logo no começo. Não, mas é interessante essa pergunta. É porque, assim, nós como professores, a gente exige o máximo que a gente consegue, porque a profissão de professor não é simplesmente você transmitir o seu conhecimento, mas é fazer com o melhor que você tem. E eu sou metódico em tudo, né? Sou metódico desde com a minha família até com tudo que eu faço, né? O jeito que eu chego no escritório, né? Tudo que eu conduzo em questão da minha vida, em questão disso. E quando a gente dá aula, assim, a gente percebe os perfis de aluno. É que nem até a gente brincou, o Bruno começou a faltar, né? No comecinho ali, depois começou a engrenar. Quando a gente olha para um profissional, a gente não olha só em questão, né? De como ele é na sala de aula, se ele é o melhor aluno ou não. Mas se ele tem um perfil para o cargo específico que a gente precisa. Né? Quando a gente trabalha com empresa de software, a gente acha que, nossa, eu preciso ser desenvolvedor. E não é só isso que a gente precisa de várias pessoas para poder complementar aquilo que falta, às vezes, em algum. Né? Então, o Bruno ele tinha bastante esse perfil de negócio, né? Então, eu percebi, né, quando ele apareceu na aula bastante, né, a gente... Quando ele apareceu. Eu percebi bastante esse perfil em questão disso daí. Né? E a amizade que se gera entre professor e aluno ajuda muito, porque eu prezo muito pelo ambiente de trabalho.
né? Então, quando a gente trabalha num ambiente que a gente é amigo ali dentro, né? Um paga as contas e os outros recebem, né? Mas a gente gosta de trabalhar ali, todo mundo, a gente conversa as coisas que dá errado, as coisas que dá certo, a gente sempre troca ideia para não trabalhar com esse negócio de muita hierarquia. A Luísa, né, nos 2 cursos que ela fez, ela se destacou muito, não somente na disciplina, em questão de aluna mesmo, que ela é uma das alunas bem disciplinadinhas, mas ela tinha uma vocação muito grande para a parte de programação. Né? Então, como ela iniciou conosco esse ano, né, ela está passando por vários setores ali, né? Não que a gente tenha um monte de setores, né? Mas por enquanto, mas ela está passando assim, conhecendo tudo que a gente faz, porque não adianta você saber programar e ter um pouco de vocação se você não entender todo o processo que a gente trabalha. Né? Tem que entender a metodologia de trabalho, como que é ligar para o cliente, o que ele escuta sobre o sistema, o que ele entende e o que ele não entende. Né? Então, ela passa por esse processo, mas o feeling dela, o sangue dela, assim, obviamente, é parte de programação, essa partezinha de desenvolvimento mesmo, pela criatividade que ela se tem. E não somente os 2, né? Tem a Mayra, que ela não pôde estar aqui hoje, na verdade, eu não convidei minha própria irmã para participar da live, mas depois eu acredito que ela vai ficar brava. Desculpa, minha irmã. Mas vai ter outras oportunidades. Isso. Ela formou agora no meio do ano na ETEC lá de Fernandópolis, né? Ela fez curso lá de informática para internet. Então também é outra aluna, né, da ETEC. E tem o Matheus Ribeiro também, não é parente do Bruno por ser o mesmo sobrenome, mas ele também é meu aluno. Casado, não, pera. Justamente, não é não. Cuidado que a noiva do Bruno lá, a namorada do Bruno fica brava, que as fotinhas sempre tem que ser. Tem que ser o Matheus Ribeiro, ele já fica bastante em programação mesmo, ele foi meu aluno lá no Instituto Federal, lá de Votuporanga, então a gangue toda, alunos, né, então foi porque eu conheço, né, então tem uma liberdade maior aí para cobrar. Se já conheceu como professor e aturou, não vai ser chefe que vai ficar um mês e vai sair por causa de mim, né? Até como professor eles não ganhavam dinheiro, e agora eles ganham, né? Justo, motivação maior. Coisa. Eu ainda ganhava. Tive uma bolsa de estudos, né? Em um dos cursos. Uhum. A gente ainda recebeu um dinheirinho, que era difícil. Luiz, então você não ganhou nada ainda, assim, tá na troca equivalente ali. Nunca teve ruim com a Luísa. A Luísa gosta de sofrer, viu, gente? Pelo que vocês perceberam aí, ela gosta muito de sofrer. Mas é legal. Então, hoje a CISBD, a parte CISBD, né? Ela é constituída, então, por vocês 3 que estão aqui, mais a Mayra e o Matheus, é isso? Que não estão aqui. Isso. Nós 3, a gente trabalha internamente mesmo aqui no escritório aqui em São José do Rio Preto, né? E a Mayra trabalha home office e o Matheus também, né? O Matheus, ele trabalha com a parte de programação, então quando tem algo assim para ser programado, a gente sempre envia para ele faz home office também. Né? Ele está estudando ainda em Votuporanga, então ele está ficando ali também. E a Mayra é da cidade de Ouro Oeste, né? A cidade lá dos meus pais, né? Óbvio que ela é menor de idade, ainda não saiu de casinha ainda, né? Mas os 2 trabalham home office, nós 3 ficamos lá no escritório. Ah, legal. O Bruno não trouxe a irmã aqui pra ela não contar podre, sabe? Que a gente não sabe. Essas coisas que só o irmão sabe. Ela pode falar mais coisa, né? Não tem aquele negócio do só o chefe. Ela é irmã, então. Isso, irmã, qualquer coisa conta pra mãe. O nível vai cair mais ainda. Assim, nossa, mas como irmão é pior ainda, né? Porque ele cobra muito mais aí, em questão disso daí, né? Pior que é verdade. Quando você trabalha pra parente, é pior, cara. Cobra bem mais. É complicado. Pessoal, então aí para quem não sabe, né, a gente comentou sobre a CISBD, né, tem aí, eu deixei o Instagram do pessoal aí, né, @bdconselho, né, gostaria que vocês falassem um pouquinho mais do que a empresa faz, né, quando ela surgiu, com o que vocês estão trabalhando, como é que vocês trabalham hoje. Ah, maravilha. Eu vou comentar, assim, como ela surgiu, mais ou menos a linha de raciocínio, aí eu deixo para o Bruno e para a Luísa comentar sobre o nosso trabalho em si mesmo, tá? O que a gente faz, né? Eu trabalho também, né, com a Inova Softwares, é outra empresa que eu tenho também, que trabalha com softwares comerciais, né, da época da faculdade mesmo, desde 2011, eu comecei em junho de 2011, então eu comecei a trabalhar apenas com software comercial, né, junto com o Claudio Sten, lá de Votuporanga, né, que me ajudou muito nesse começo, em questão desse tipo de desenvolvimento, e a partir disso eu vi uma grande necessidade de ter um ramo específico para trabalhar somente com algo que não existisse ainda e trabalhar apenas com esse ramo numa empresa específica. Só que antes de eu abrir essa empresa, que é a CISBD, eu fiz todo um levantamento de requisito. Então, eu comecei em 2013
a pensar em todo o projeto, em todo o esquema de como eu ia desenvolver isso daí, e finalizei assim quando eu abri a empresa em 2019. Então, nesse tempo todo, eu fiquei levantando a parte de requisito. Então, em janeiro de 2013, eu fui na cidade de Araçatuba, porque uma das melhores formas de você levantar requisito é você conhecendo a realidade, tanto do lugar que você vai implantar ali o sistema, quanto das pessoas que irão utilizar o seu sistema em questão. Então, eu fiquei ali um pouquinho no Conselho Tutelar de Araçatuba, levantei vários requisitos em questão disso e desenvolvi um sistema, desktop. Foi interessante, né? Eu demorei um tempinho para desenvolver, né? Eu já tinha uma noção de programação, só que eu sofri um pouquinho ainda com a parte de lógica sobre isso, porque eu precisava estudar mais sobre o assunto de conselhos tutelares, né? E no segundo semestre de 2016, como eu morava em Jales, né? Eu fui no conselho tutelar e pedi que eu instalasse o sistema lá para que os conselheiros da minha cidade utilizassem para eu ter um feedback de pessoas utilizando o meu sistema antes de colocar no mercado de trabalho. Só que como era um desktop, ele instalou na máquina, né? Eu fiz em Java, então lá era Linux, então tranquilamente consegui instalar, né? A gente trabalha com linguagem de adulto também, né? Os fortes entenderão, né? Só que lá no conselho tinha apenas um computador. Então, o pessoal, para registrar a ocorrência, tinha que fazer filinha e tinha que ficar somente lá e depender de hardware também, né? Para você instalar no computador, precisa de hardware. E o Conselho Tutelar não tem essa realidade que as empresas têm em questão de investimento de máquinas, né? De hardware em questão disso daí. Então, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou passar todo o sistema para a web. Então, a partir deste momento, né, no segundo semestre de 2016, começamos a desenvolver e idealizar o sistema web. E no final de 2018, lá em outubro de 2018, ele foi finalizado. A partir disso, novembro e dezembro de 2018, ficou como testes internos, né? Nessa época, o César, né, que comentou aí no chat, já estava comigo, já pensando no projeto. O Matheus Ribeiro, né, também, ele fez toda a parte de programação junto comigo, né? A gente foi pensando e foi fazendo essa parte junto. Em janeiro do ano passado, no caso de 2019, eu falei o seguinte, fiz uma reunião antes de abrir a empresa ainda e pedi que 10 municípios utilizassem o sistema para eu ver como que comportaria em rede esse sistema, levando em consideração que trabalhos são unitários, mas a hospedagem é para todo mundo, né? E aí eu vi que comportou-se bem a partir de fevereiro de 2019, quando eu abri a empresa, aí nós começamos a fazer ligações e entrar em contato com os conselhos aí para poder oferecer o nosso serviço. E aí eu deixo para o Bruno aí comentar um pouquinho sobre o que a gente faz, né, em questão da nossa ideia. Antes do outro Bruno começar aí, Bruno Duarte, eu gostaria de saber, até então, até 2019, não havia uma venda desse software, um aluguel desse software? Não, ainda não. 2019... tinha apenas eu forneci como teste para que as pessoas testassem, que no caso foi o Conselho de Araçatuba, através de várias pessoas, né, deste ramo, que trabalhavam com isso, e no Conselho Tutelar de Jales. Aí, um pouquinho antes, no começo de janeiro, eu distribuí para 10 municípios, mas não com a intenção, porque a gente sempre tem a intenção de vender, né, de fornecer o sistema, mas assim, sem a intenção ainda de fechamento de contrato, apenas para testar e conseguir ver nesse tempo que o sistema iria se reagir bem. Porque a melhor coisa que a gente tem é escutar o feedback do nosso cliente em questão do que eles estão utilizando. Porque às vezes eu faço, porque nós programadores, a gente acha o seguinte, nossa, eu vou fazer um negócio mirabolante, o pessoal vai olhar e falar assim, uau, esse sistema é show de bola. Mas aí chega no seu usuário, o seu usuário não consegue utilizar ele, porque é muito difícil, muito complexo e falta de padrão totalmente. Então eu passei esse feedback para eu escutar o feedback. Feedback positivo, eu já colocaria ele no mercado e mandaria bala. Qualquer feedback negativo, eu iria corrigir e, obviamente, continuar a partir disso para entregar um produto que seja, pelo menos, aceito, né? Eu acho bem interessante, porque a maior parte, talvez, dos alunos pensam que eu vou desenvolver um sistema, né, e eu vou vender, eu quero vender ele, e às vezes é necessário você deixar o cliente também participar desse processo de evolução, né, Bruno? De devolutiva, de feedback, como você falou, para ter uma noção, né, de ter, eles gostam assim, é assim que funciona. Eu fico muito bravo quando aluno quer pôr loading onde não precisa, sabe? Tipo, se o seu sistema vai abrir na hora, para que você quer colocar um loading para levar 5 segundos? Meu, sabe, o nego põe SSD para não ter a janelinha do Word lá aparecendo, porque quer abrir na hora, e você
tem essa possibilidade, mas não, você quer colocar um loading lá para carregar 5 segundos, né? Para mim não faz sentido nenhum. Se você fosse carregar uma base de dados, alguma coisa aí por trás, eu até ficaria quieto, né? Antes do Bruno Ribeiro aí falar, o Napster, né? O vídeo dele que tá aí no Google Meet. O Emanuel Hernandes mandou um salve pro Bruno aí, grande amigo de infância. Agora, qual o Bruno ele não especificou? Não, é o meu, é lá de Santa Albertina, Emanuel. Isso, amigo lá de ensino médio. Naquela época eu não estudava muito, então não sirvo muito de base para comentar daquela época, não, né? Entendi. Mas é meu amigo lá de Santa Albertina. O Fernando mandou feliz em vê-los, meus amigos. Vocês são feras, sucesso sempre. O Edilson, que é MacGyver, mandou parabéns pela live, galera. Esse é um novo caminho. Show. O Edilson é lá de Santa Fé do Sul. Ele tem também uma empresa de software lá, né? Bacana. O César mandou aqui também, não sei se vocês estão acompanhando, mas eu vou lendo aqui. Sou muito grato ao Bruno, tanto como professor quanto como chefe. Aprendi demais, só não prossegui na empresa por não poder ir para Rio Preto devido à família. Porém, foi um período de muito aprendizado e eu acho que valeu bastante, né? César hoje também, graças a Deus, está empregado aí em outro emprego na área e eu acho que valeu demais, cara. Valeu muito mesmo. Cresceu muito em relação à parte profissional, né? Justamente. E em questão de colaboração, o pouquinho que a gente aprende com cada um, a gente se torna o que a gente é, né? E a gente vai crescendo com isso a cada dia mais, né? E como as pessoas trabalham comigo também, são meus amigos, a gente preza pelo aquilo que é melhor individualmente, né? Então, às vezes, é melhor da família, então nada impede que eu ajude ele com outra empresa, né? Que indique ele para outra empresa para ele conseguir trabalhar e sempre as parcerias permanecem aí, né? E a gente vê sempre o que é melhor para todos os lados. Mas o César foi meu aluno também, então sofreu também com o TCC, né? O pessoal chamava de chefão do TCC, né? Mas tudo bem, né? Mas também sofreu um pouquinho. Eu tava até falando para ele, né? Eu falei, quando eu fiquei sabendo que o Bruno ia te demitir, porque você não ia para Rio Preto, eu liguei para ele e falei, Bruno, você tá louco de demitir o cara? O cara tem família, né? É isso, sabe? Amiga, assim, liguei puto com o Bruno, falei, você tá louco, mano? O cara tem família, você vai demitir. Falei, não, peraí, mano, você tá vendo outras coisas também, vai ajudar o cara. Menos mal. Mas legal. O Bruno Ribeiro aí, Napster. Napster. É o famoso Napster do CS que ninguém conhece, mas ele é famoso por alguém. Famoso com meus 2, 3 amigos que jogam comigo. Já é bom, já é bastante. Não, então, Bruno, manda bala aí. Então, até pegando o gancho do César aí, do Bruno chefe, do Bruno 1, questão sobre aprendizado, né? A gente lá na empresa está num aprendizado diário, né? No início, o que a gente fazia? Existe um órgão que é o responsável pelas compras para o Conselho Tutelar, chamado CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o pessoal aí que não conhece. E, assim, no começo a gente ligava para o CMDCA para poder apresentar o nosso sistema e a gente queria falar sobre todas as qualidades que o sistema tem. Queria falar que o sistema é um sistema fácil, que o sistema é totalmente online, queria falar sobre a segurança. Só que a gente não conseguia a atenção desejada do CMDCA, porque você imagina, o CMDCA é quem compra, mas não é ele quem utiliza o sistema. Então a gente sempre tinha essa dificuldade no começo de conseguir a atenção desejada, de ir lá falar com o CMDCA, explicar que o nosso sistema é bom e tentar fazer com que eles contratassem o sistema. E aí, ao longo desse tempo, a gente aprendendo junto, o que a gente começou a fazer, né? A gente viu que seria melhor nós começarmos a entrar em contato com o Conselho Tutelar, que é quem vai utilizar realmente o sistema, e quem poderia dar um feedback para a gente melhor sobre a usabilidade do sistema. Então, agora a gente entra em contato com os conselhos tutelares, faz uma apresentação para eles sobre o que o nosso sistema faz, tenta mostrar para eles a facilidade, porque existe o sistema do governo, que é o CIPIA, que o sistema ele não é bom, é um sistema complexo, é um sistema que não foi feito assim pensado para facilitar, foi feito para disponibilizar, para ser disponibilizado e deixar lá e falar que tem. Então, esse sistema é ruim, mas todos eles conhecem esse sistema, o CIPIA. E o pessoal ainda não conhece o BD Conselho. Então, a gente está na busca de espalhar a palavra. A gente liga no conselho, mostra para eles o sistema, tenta fazer através, agora a partir faz um mês, ou um mês e meio, 2 meses, né, Bruno? Que a gente está fazendo umas videoconferências para apresentar o sistema para alguns municípios. Porque só comentar e só a apresentaçãozinha que a gente manda em PDF, às vezes não é o bastante. A gente tenta mostrar para o conselheiro o sistema por dentro, tenta fazer com que ele veja
a facilidade que o nosso sistema tem, porque com o apoio do conselho, aí fica muito mais fácil a gente ligar lá no CMDCA, falar, ó, o conselho quer o sistema, o conselho precisa, eles precisam disso para trabalhar, vai aumentar a segurança, vai aumentar a agilidade no trabalho deles. Então a gente agora fala com o conselho tutelar, tenta convencer o conselho, e aí o conselho faz um pedido para o CMDCA através de ofício para a gente tentar conseguir essa atenção, porque a maior dificuldade nossa é que quem vai comprar o sistema não é quem utiliza, então às vezes acaba não dando atenção. Então, a gente vai num aprendizado diário, a gente senta junto, um vai pegando a fala do outro, vai tentando ver qual a melhor forma de conseguir atenção, de conseguir mostrar para eles. Porque o feedback que a gente recebe da maior parte dos conselheiros que testam e que veem o sistema é muito positivo. Só que aí a gente não consegue a devida atenção do CMDCA, que é quem vai pagar por isso, quem vai fazer a autorização da compra. Então Esses a gente tem treinamentos ou encontros, desculpa, Bruno, esses treinamentos ou encontros, você julga que eles são imprescindíveis? Tipo assim, o que você sente quando vocês fazem esse tipo de a conexão com o cliente, né? Não o cliente que vai pagar, mas o cliente que vai usar no dia a dia. Olha, na minha visão de todas as apresentações que a gente fez até hoje, o feedback é muito positivo e é muito melhor quando a gente consegue fazer uma demonstração, porque a gente consegue mostrar para o conselheiro como o sistema é bom, e aí já perde todo aquele tempo de ligação que a gente ia fazer várias vezes para tentar explicar para ele o que o sistema faz. Através de uma apresentação, ele consegue ver, consegue entender como o sistema pode ajudar ele. Então, eu acho que sempre, o Bruno vai até poder dizer melhor, porque ele quem apresenta, mas na minha visão, a apresentação ou a videoconferência que a gente faz é sempre muito positiva. A gente sempre recebe um retorno muito bom dos conselheiros que veem o sistema por dentro. Legal, bacana. Bruno, quer comentar algo? Ah, certo. Não, em questão disso que o Bruno está falando, é porque é o maior erro de nós, programadores, que trabalham com a desenvolvimento em si mesmo. A gente focar em funções e não em benefícios. A partir do momento que a gente consegue fazer uma videoconferência, a gente consegue expor para esse pessoal todos os benefícios que eles vão ter utilizando o nosso sistema e aquilo que eles perdem em não ter aquilo do sistema. Aí, a partir disso, a gente demonstra as funcionalidades do sistema. Mas quando a gente demonstra as funcionalidades, a gente não fala aquele linguajar técnico que é comum. Quando eu comecei lá em 2011, eu falava isso. Nossa, meu sistema tem isso, isso, isso. Ficava só nas funções do sistema. Hoje, não. Nós falamos, está vendo essas telinhas aqui? Elas são fáceis para utilização. Então, a gente foca na facilidade e não naquela quantidade gigantesca de informação. Por isso que o levantamento de requisito e a parte de análise, né, que é a coisa mais importante que se tem dentro de um sistema, porque desenvolvedor a gente consegue achar, né? Desenvolver software é a parte mais fácil, mas agora o usuário conseguir utilizar e através do feedback dele a gente conseguir melhorar e trazer para eles, demonstrar para eles os benefícios que eles têm, aí esse entusiasmo deles ficam grandes, aí a gente consegue levar um pouquinho mais para frente e chegar nessa pessoa que é quem assina o cheque, né? Assim, entre aspas, né? Para poder a gente fazer a parte da nossa contratação. E vocês trabalham com técnicas de UX, né? User Experience. Nem tanto assim, porque isso eu faço muito com o Matheus mais, né? Então, toda essa experiência do usuário em si, a gente fez muito antes de colocar ele no mercado. Então, a maior parte disso daí foi lá junto Já veio dos feedbacks. Já veio dos feedbacks. Porém, toda reunião que a gente vê e tem um feedback de algum detalhe que às vezes a gente não explicou, ou algum detalhe que a gente explicou de alguma forma que não foi entendido por eles, a gente melhora tanto a apresentação, até a parte de funções também. Às vezes eles dão umas ideias bem interessantes, assim, em questão de funções mesmo. Aí a gente avalia e implementa, né, para poder ter uma versão a mais no sistema. Então, essas apresentações e documentos, então, eles sofrem alterações constantes, é isso? Com certeza. Vai lá, Luiz, então pode falar a sua parte aí. Ficou quietinha até agora. Vai lá. Aproveitando o gancho das apresentações e dessas alterações, a gente tem aprendido tudo junto e tentado mostrar a capacidade que a gente tem, né? Por exemplo, com as mudanças que a gente fez recentemente no nosso site. Hoje no nosso site vocês podem entrar e baixar a apresentação de forma gratuita, receber as informações desse processo de contratação. Isso é uma coisa que a gente não tinha antes. E hoje, atualmente, quando a gente envia um convite para uma dessas videoconferências, a gente envia o nosso site e a gente tem esse feedback das pessoas baixando a apresentação, podendo ver melhor os nossos treinamentos, entendendo
o que às vezes o próprio conselho fica meio perdido ali no processo, como é que contrata. A gente tem procurado explicar também para o conselho como é que a gente aprendeu desse funcionamento, né? E a gente aproveitou bastante esse momento de pandemia, que o pessoal está trabalhando de casa, para aproveitar o tempo das videoconferências. Eu também trabalho com essa parte de ligação, de divulgação. A gente convida o conselho e a gente sempre tem uma parte assim que grande parte dos convidados, eles têm interesse, a gente registra esse interesse para estar levando os ofícios de uma forma mais técnica dentro do nosso dia a dia, para registrar esse pedido para o CMDCA e a gente ter esse trâmite registrado. A gente trabalha com essa forma de registro, o CMDCA negou, a gente avisa para o conselho, a gente tem que prestar todo esse apoio ao conselho tutelar mesmo. E, ô Zé, um negócio legal para a gente comentar é que na maioria das apresentações, pelo menos um deles está assistindo a apresentação. Nunca eu fiz uma apresentação sozinha, uma videoconferência sozinha. Por quê? Porque às vezes eles já conhecendo todo o esquema do nosso negócio, da nossa empresa. Então, sempre a gente acrescenta algo, às vezes eu falo uma coisa, eu falo, nossa, isso daí gerou confusão na cabeça do pessoal. Você viu que gerou dúvidas em questão disso? É interessante eliminar essa fala da próxima vez. Ficou meio cansativo, vamos tentar trazer algo mais prático. Falou pouco do sistema, vamos tentar falar um pouquinho mais das funções do sistema. Então, esta parceria de assistir a videoconferência junto vai acrescentando sempre para a gente. Nós fizemos já reuniões presenciais e nós fizemos também reuniões por videoconferência. E por videoconferência, teve também o mesmo interesse do que o presencial. A diferença é que o presencial, o pessoal fica ali pós-reunião, a gente consegue trocar uma ideia mais... Interagir um pouco mais. Interagir um pouco mais. Mas a videoconferência também tem trazido esse feedback bem interessante para a gente, porque a gente trabalha com esquema de parceria, um ajudando o outro, não tem esse negócio, eu sou o diretor da empresa, eu que mando aqui, fecha a porta, só conversa comigo se você bater 2 vezes na porta e pedir licença, né? A gente vai se ajudando, vai escutando um outro falar. Mas quando eu fui aí, eu tive que fazer isso. Então, vocês querem fazer isso? Não, ali a porta é aberta. E eu até comentei com o Bruno, assim, porque a gente fez um treinamento, né, antes de começar a ligar e falar sobre o sistema, mas a primeira apresentação que eu assisti dele, que ele mostrou o sistema para alguns conselheiros, foi quando eu vi realmente o quão o sistema poderia ajudar os conselhos tutelares. E aí até eu comecei a acreditar mais, melhorou minha forma de falar, mudou o jeito como eu ligava para os conselhos tutelares. Eu vi a apresentação, por isso que eu acredito assim, que é um meio muito, muito melhor da gente conseguir mostrar o quanto o sistema pode ajudar o conselho, porque esse é o principal, eu acho que é o principal ponto que a gente tem que bater, né? No conselho tutelar, assim, mostrar para eles que o sistema que a gente tem é um sistema bom e que vai ajudar no trabalho deles. Não é só um negócio que a gente está querendo vender e que vai ficar jogado lá só para ganhar dinheiro, entendeu? Uhum. Isso é muito bom, né? Eu gostei da parte que vocês falaram da atualização constante, porque algumas empresas elas criam um manual e usam para a vida aquilo, né? Não tem essa percepção de evolutiva, o que foi bom, o que não foi, né? Esses altos e baixos aí. E são coisas extremamente necessárias, né? Para que vocês melhorem em todos os sentidos, desde o software até mesmo a apresentação, para ficar mais clara e tudo mais. É algo que a Luísa e vocês também falaram, que é a questão de mostrar isso para o usuário, né, para o cliente ali, que é fácil, que vai dar uma facilidade, né, pelo que o Bruno ali, Ribeiro falou, existe já um software, mas ele é demasiadamente complicado, talvez demorado, lento, não sei se é o caso, né, mas que vocês têm muito domínio aí sobre também uma questão não só de software, entender como o software funciona, mas entender todo o processo, né? Vocês têm que saber todo o processo do outro software também para adquirir melhorias em cima disso, certo? Isso mesmo. A gente sempre tem alguma sugestão, toda vez que faz uma videoconferência ou uma apresentação, sempre tem alguma sugestão boa. E a gente até fala, eu mesmo quando ligo, eu até comento com os conselheiros, falo, é um sistema que é feito para o conselheiro e com a ajuda de conselheiros. Então é um sistema que está sempre melhorando para poder ajudar mesmo no trabalho, para ser útil, para ter usabilidade. Né? Essas ligações, Bruno, eles recebem bem esse tipo de contato? O que vocês acham, tipo assim, o e-mail, o telefone gera mais engajamento? O que vocês acham que funciona mais hoje?
Olha, a parte que eu faço contato com o Conselho Tutelar, a gente, na maioria das vezes, 90% é sempre bem atendido. A gente consegue explicar sobre o nosso trabalho, consegue explicar sobre o sistema. Agora, quando a gente liga para o CMDCA, é um pouco mais difícil. Aí você já não consegue ter muita atenção. Por isso que a gente tenta falar com o Conselho e pedir para eles mandarem o pedido por ofício, porque aí o CMDCA não tem como se negar. Quando é um pedido só de boca, o CMDCA acaba deixando lá, ninguém fica sabendo, e é onde a gente errava muito no começo, eu acho. Mas a aceitação, assim, por ligação, de mostrar o sistema, falar para eles que vai enviar um e-mail, e aí quando a gente consegue fazer com que eles vejam a apresentação, geralmente o pessoal fica interessado no Conselho Tutelar. Talvez é um setor mais corrido também, né? Porque é um financeiro, então deve ter requisição de tudo quanto é lado. Isso. Geralmente o CMDCA é alguém que faz que ou trabalha na prefeitura ou na assistência social. Então é o pessoal que é mais difícil o contato. E, ô Zé, é até interessante em questão de a gente passar referente ao nosso trabalho, porque é totalmente diferente de outros tipos de empresa que trabalha com desenvolvimento de sistemas. Né? Por exemplo, na Inova, o que a gente faz? Se a gente vai pessoalmente numa loja de roupa, ou no material de construção, ou qualquer tipo de empresa, nós já estamos falando direto com quem vai utilizar e com quem vai pagar. Então, se você demonstra um benefício muito grande ali dentro para o seu cliente, ele vai olhar e falar assim, nossa, é interessante. Eu aprendi a mexer, já sei mais ou menos que é interessante a sua ideia, eu vou colocar aqui na minha empresa e vou pagar por isso. Já o conselho é totalmente diferente em questão disso. A gente tem que demonstrar o interesse para o conselho, é quem usa. O CMDCA gerencia o fundo. Só que se ele não tiver dinheiro em caixa, né, no caso do fundo da infância e adolescência, precisa de requisição direta da prefeitura, precisa pegar dinheiro da prefeitura. Né? E a maioria das cidades também não tem esse fundo habilitado. Então a gente entra em contato com o CMDCA, tem dinheiro em caixa e tem o fundo habilitado? Tem. Então vamos tentar fazer a contratação por aí? Ótimo. Não tem habilitado. Então, vocês precisam fazer outro ofício e pedir para a prefeitura utilizar recursos próprios para investir em questão do conselho. Agora, você imagina, você está pagando algo que não é você que usa. Então, o nosso trabalho, olha a escadinha, o nosso trabalho é o conselheiro ter interesse, realizar o ofício, passar para o CMDCA tem interesse, utilizar o fundo, ou o CMDCA tem interesse em entrar em contato com a prefeitura, e a prefeitura tem interesse também. Né? Então, por isso que a nossa área é mais vinculada com a parte de atendimento mesmo, do setor de negócio, do que outras empresas em gerais, que trabalham muito com a parte de desenvolvimento pesado e a parte de suporte técnico pesado. Nosso não, a parte nossa é o negócio pesado, é você espalhar a palavra, como o Bruno disse aí, para poder chegar lá no final, no caso, na contratação. Eu até brinco que o CMDCA é aquele sogro. Aí você tem que entrar em contato com ele para comprar alguma coisa para o genro. Então, geralmente, ele não é muito interessado, entendeu? Entendi. Uma boa análise aí, cara. Excelente análise. Pô, gostei dessa parte que você falou aí. Só antes, o Romário mandou aqui, ó. Perfeito. Hoje o principal diferencial de qualquer empresa é a experiência do usuário, né? Com certeza, exatamente isso. E vocês vivenciaram isso durante muito tempo. Ainda vivenciam, né? Pelo que vocês me disseram aí. Existe essa devolutiva o tempo todo mesmo na reunião, uma devolutiva, né? O tempo todo eu estou interessado em saber o que o usuário quer. É isso, vocês trabalham para o usuário. Justamente. E uma das coisas que a gente faz logo após a reunião, Zé, os municípios que comentam, assim, que tem um engajamento interessante, assim, na nossa videoconferência, porque nós não fazemos a live em questão, a gente faz a videoconferência mesmo, para a pessoa ter o microfone ali para habilitar, ter o chat para poder escrever alguma coisa, né, fica aberto em questão disso. Toda vez que a gente vê as pessoas interessadas nisso, quem faz bastante isso é o Bruno Ribeiro. Entre em contato depois, posteriormente à reunião, e ainda pergunta o que achou da reunião, qual que é o feedback que pode nos passar. Porque duas coisas que eu aprendi, né, que aí o Romário aí comentou, é excelente. Experiência de usuário é a principal coisa em questão disso. E outra coisa, é o bom o suficiente para o momento. Se o teu sistema tem algo que já é bom o suficiente para alguém começar a utilizar, não fica procurando lá, nossa, a hora que tiver perfeito, 100%, 1000%, eu vou colocar ele no mercado. Não. Assim, ele tem que estar ali razoável em questão de funcionalidades. Porém, o que você vai implementar de coisas novas e melhorar com os feedbacks do seu cliente vai aumentar muito. Eu até brinco assim com o pessoal, falo assim, imagina um iPhone, se esperasse chegar o 11 para lançar no mercado. Lançou várias outras versões e foi melhorando.
Por quê? Foi havendo feedbacks, foi havendo comentários, e aí vai, ou melhorando ou piorando, né? Não posso falar do iPhone se melhorou tanto agora nessas últimas versões, né? Mas pelo menos os preços melhoraram. O valor melhorou, é isso que eu ia falar. Uhum. Legal. Ó, o Wilton Marques mandou aqui, ó, parabéns pelo trabalho que desenvolvem. O Hugo Rodrigues também, Brunão, aquele abraço, meu querido, sucesso sempre. Agora, qual que é o Bruno? Eu também. Meus amigos aqui estão engajados, né? O Wilton Marques é meu amigo lá de Jales, futuro vereador lá de Jales. Né? Na hora que ele for vereador, vai pedir para colocar o sistema lá na cidade, porque na minha cidade eu ainda não consegui fazer eles efetivarem o contrato, né? Depois o Wilton vai ajudar nós lá. O Hugo, na época que eu era músico, tocava aí nos barzinhos, nos lugares, o Hugo era do Hugo e Matheus, era da dupla aí, o cantor. O cantor, legal, bacana. O Wilton mandou aqui, ó, a experiência do usuário é atrelado sempre a um produto melhor. Exatamente, né? Acho que ninguém melhor do que o próprio usuário que vai estar ali no dia a dia para saber o que vai ser vantajoso para ele ou não, né? Eu acho que nesses encontros que vocês fazem, nessa conversa que vocês fazem, eu acredito que vocês tendem a deixar isso bem claro, né? Porque vocês demandam do conselho gostar e estar engajado a mudar a opinião dos que estão ali em cima, que vão efetuar o pagamento, né? Eu acho que nesse sentido vocês têm que bater realmente muito forte. E eu gostei da fala que vocês tiveram na questão de é uma empresa de software, só que diferente das outras, né? Porque, não sei, o Bruno ou a Luísa, que está aí mais na parte da programação, o Bruno citou ali que vocês têm menos programação pesada, mas mais essa parte de venda, de divulgação. Vocês acreditam que essa baixa manutenção é devido a vocês terem ouvido todo esse feedback ao longo do tempo, já ter estruturado um software que atende às necessidades principais, ou nesse diálogo também já fica claro as necessidades de algum conselho que está contratando vocês? O que vocês acham? Foi longa a pergunta. Posso começar? Ah. Eu acho assim, eu principalmente, eu entendi muito que eu tinha uma visão assim, eu quero que o sistema faça um monte de coisa, tenha um monte de botão legal, tenha uma interface, sabe, assim, que chame a atenção. Só que eu aprendi muito entrando em contato com os conselhos tutelares que quanto mais fácil for o sistema, melhor. Já aconteceu de eu ligar assim para um CMDCA e o cara pegar e falar assim para mim, mas o sistema de vocês é muito simples. Eu falar para ele assim, o seu João, o senhor fez eu ganhar o dia agora, porque é justamente isso que eu queria ouvir. O sistema que a gente quer é que ele seja simples mesmo, seja fácil para o conselheiro mexer. Não adianta ter que nem o CIP lá que você atravessa 6 telas para fazer uma ocorrência e o conselheiro não usa. O sistema vem de graça e ninguém usa porque é muito complexo, o pessoal não dá conta de mexer. Então acho que a gente busca mesmo que o sistema seja fácil e seja usual. Quanto mais simples ele for, maior a chance da pessoa usar e usar de maneira rápida e fácil. Aí a Luísa pode complementar. Eu acho que é isso mesmo, a nossa baixa manutenção é devido a gente ter uma base muito forte ali do que é essencial no conselho. A gente tem um outro caso específico, que é bem do nicho, assim, referente a relatórios, que é uma coisa ou outra que sofre alteração. Mas a base mesmo dessa experiência do usuário, de entender o que ele realmente precisa, que serve para um conselho aqui onde eu moro em Bálsamo, um conselho lá em São Paulo, o essencial é o que a gente já oferece. E aí, Zé, em questão disso daí, uma das coisas que a gente mais preza nas reuniões que a gente faz e na fala, a gente faz um essencial para todos os municípios. Aquele essencial o seu município precisa porque é o básico. Só que é o básico sem você acrescentar nada que é secundário. Só o que é primário em questão de informação. Eu preciso do sobrenome? Não, então tira. Se eu não preciso ou se eu pensei, a gente retirou esses campos. Por quê? Um dos benefícios do nosso sistema, que já é normal em questão de empresa de software já trabalhar com isso, mas na parte de conselho, nós somos a primeira empresa do Brasil a fazer isso, é a parte de implementações no seu sistema. Por exemplo, a gente deixa bem claro assim, o sistema é para você utilizar. Caso o seu município tenha uma particularidade que você acha que é interessante, você não vai simplesmente ligar para a gente e falar assim, você pode acrescentar o campo RG para nós? Não, você tem que definir com o seu colegiado. Quando a gente fala em colegiado, o conselho tem 5 pessoas. Tem que ser pelo menos 3, tem que ser a maioria absoluta
concordando com aquela modificação. Por quê? Eu deixo bem claro, ó, toda modificação que nós fizermos vai demorar um pouquinho a mais para você registrar um cadastro ou vai ter uma função a mais para você utilizar dentro do sistema. É realmente importante? É. Ótimo. Define em colegiado e envia para nós pelo suporte, que a gente tem o suporte direto pelo sistema. Envia para nós que a gente entra em contato com vocês. Então, cada município tem a particularidade de poder aumentar, entre aspas, né, o tamanho do seu software. Só que ele vai aumentar sem custo em questão disso, mas ele vai aumentar definido em colegiado. Então, todo mundo vê realmente a necessidade. Porque se um vê, os outros não vê, então quer dizer que não tem essa necessidade tão grande. Então, a gente preza por isso, algo simples e algo que as pessoas realmente consigam utilizar o nosso sistema, né? Porque senão fica meio complicado em questão disso. Certo. Então, existe um padrão e existem as modificações específicas para cada município mediante essa solicitação. Então, é isso, né? Que, pelo visto, não são muitas, porque vocês pegam ali a base, como a Luísa falou, uma base forte que dificilmente muda, e né, ela está ali prevendo todos os dados possíveis. Essas alterações seriam para o conselho ter um dado extra, né, que ele não precisa, mas que ele pode julgar de certa forma importante. É isso, né? Foi o que eu entendi. E, inclusive, Zé, nós deixamos um campo até meio, aquele campo famoso de observação que serve para qualquer coisa, né, que a gente sempre coloca, né, a gente deixa ali, se caso for uma coisa, assim, específica, ele acrescenta ali, né, e tudo bem. Agora, o que às vezes acrescenta mais, né, aproveitando a sua fala, é a parte de relatórios. Às vezes tem município que pensa na informação, porque assim, o Conselho Tutelar, ele lança as ocorrências, só que o mapeamento dessas ocorrências são definidas políticas públicas para o município. E quem define essas políticas públicas é o CMDCA, que a gente conversou aí, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Então, através desse relatório, por exemplo, aconteceu várias violências psicológicas no bairro Centro. Então, o sistema te dá esse registro e você define políticas públicas. Então, o que às vezes acrescenta mais é a parte de relatório. Mas a base, a gente sempre mantém a mesma aí, né? O pessoal tem gostado bastante em questão dessa base que a gente fez. Que legal, você falou em políticas públicas e nesse relatório que você consegue identificar, né, esses casos. Então, esses relatórios de vocês hoje dá uma base para a parte de análise mesmo, para eu conseguir analisar esses dados e concluir, vou chamar de foco, não sei se é a palavra correta, mas o foco onde está acontecendo mais violências, esse tipo de coisa? Isso, porque assim, os nossos cadastros em questão das ocorrências, a gente faz uma coisa diferente de sistemas comerciais. Em sistema comercial, o que a gente faz? Cadastra todos os estados lá no banco de dados, tem um cadastrinho ali de cidade e pronto. O nosso tem um cadastro de bairro também, então a gente faz aquela escalinha, né? Escolhe o estado, enumera as cidades, escolhe a cidade, enumera os bairros. Por quê? Porque todo o nosso relatório em questão de qualificativa ou quantificativa, ele é gerado setorizado. Então, você sabe, que nem você comentou muito bem, em questão do seu setor. Então, eu sei que naquele bairro específico aconteceu mais tipo de violações ou agentes violadores em específico. Aí, através dessas informações, né, aí eles conseguem definir melhor essas partes dessas políticas públicas para o município, né? Que é tudo gerado automático, né? Porque hoje em dia eles registram tudo no papel e aí tem que ficar contando folha por folha para poder fazer um relatório específico. Caramba, legal. Muito bacana mesmo, assim. Eu acho extremamente interessante, né? Até porque, assim, os números hoje, eles têm crescido bastante, acredito que no ramo aí de conselhos tutelares, né? E de ter isso em mãos de forma rápida e prática, é muito mais fácil para quem está gerenciando. Isso traz um benefício para a sociedade, né? Igual vocês falam de políticas públicas, eu acho muito interessante. Eu não entendo muito, tá? Vou ser real, não entendo muito de políticas públicas, mas o pouco que eu entendo, eu vejo isso como algo que pode prover dados de forma fácil para o município pensar em ações para aplicar, que talvez num sistema mais complexo, esse relatório nunca seja criado, né? Eu estava comentando com alguns alunos essa semana que, às vezes, você cria tanta coisa num software e vai ter um relatório que é de suma importância ou vai dar um diferencial que ninguém nunca vai chegar nele, né? Isso é um diferencial aí. E esses relatórios é um dos benefícios, quando a gente fala, é o que a gente recebe a atenção dos usuários, é em cima destes relatórios gerados. Porque, às vezes, eles até esquecem das funções. Eu preciso cadastrar isso.
Às vezes a gente vai para o lado que, ó, vai ser gerado todas essas informações para você. Olha o que você consegue ter. Você sabe que o conselheiro A, por exemplo, atendeu tantas ocorrências. Aquele conselheiro B atendeu tantas ocorrências. Que aquela criança, aconteceu várias coisas com aquela criança durante o ano. Então, essas políticas públicas, em cima dessas informações aí, é bem interessante as informações que gera dentro do sistema. Então, a parte de pesquisar e a parte de relatório em sistema, umas coisas mais imprescindíveis aí que se tem, né? Que legal, fantástico, pessoal, muito bom mesmo. Deixa eu ver, o pessoal tá comentando aqui, ó. Ana Cristina mandou: oi, prof. Bruno, lindão. Ó, cheguei agora, mas vamos É conhecido nos bastidores como Bruno Lindão. Justamente. Todo mundo que foi meu aluno, eu faço assim, Zé Paulo. Eu peço para escrever uma string, só que essa string tem que ser Bruno Lindão e armazenar na variável para poder imprimir os primeiros exemplos. E tem que ter no caderno. Quem não tiver no caderno ali, né, nem precisa mais, né, entra na minha aula. Então, todo mundo é obrigado a ter no caderno Bruno Lindão, entendeu? É o Codinhoto é meu mestre, né? Isso, exatamente. Essa mesma... A minha frase é Codinhoto é meu mestre. Agora tô Bruno, inclusive, no celular dele tem lá Bruno Lindão na agenda, porque senão é mandado embora rapidinho também. Pré-requisito, né? Tem Bruno número empresarial e Bruno Lindão, para diferenciar. Ó, o Wilton comentou 2 textos aqui, vamos ver aqui. Ó. Vivemos com muitos avanços tecnológicos, uma dinâmica muito grande nesta área. Porém, eu penso que realmente optar pela simplicidade é colocar aquele conselheiro que não tem uma grande vivência tecnológica. Nessa simplicidade, vocês alcançam aí aqueles que não têm tanta familiaridade na área. E aí, vocês concordam com isso? Como é que é o público hoje de conselho tutelar em relação à idade das pessoas que estão utilizando? Isso daí, Zé, é uma das principais coisas que a gente faz quando a gente levanta requisito para fazer desenvolvimento de software. Primeira coisa que eu percebi, o conselho tutelar ele faz uma prova e depois a prova vai para as eleições, né, para entrar 5 conselhos na cidade. E só que aí já começa pelas provas. Na parte da informática, a galera vai muito ruim. Então, a gente já sabe que nem informática básica se tem muito em questão disso daí. É o nosso público, é o nosso pessoal ali. Tem que ser maior de idade. Então, nós temos ali, né, até ali quase caducar ali em questão de... 18 a 60 tem. Não, mas 60 não pode falar caduca muito, porque senão o pessoal fica bravo. Mas tem até vários anos aí, né? O Bruno tá falando isso porque nós já tá lá na metade, entendeu? Nós já estamos chegando na... Não, tá quase. O Bruno é velho, ele não aparenta, mas ele é velho. Não. Eu não passei nem pros 30 ainda, eu tô no 20 e pouco ainda. Não mente que eu tô com 29, eu sou mais novo que você, Bruno. Claro que não, você é uma turma antes de mim, não necessariamente isso quer dizer idade. O Bruno também, então o Bruno era pra ter 10 anos, que ele formou esse dia lá com nós. Não, você tá velho. A Luísa tem 17 anos, tem 2 técnicos e já tá fazendo a faculdade, ó. Então... A Luísa tem só 17, Luísa? Eu tenho 17. Meu Deus. A mãe dela registrou, ela tinha 5 anos já. Era gato. Pô, Luísa, tão novinha, 2 técnicos já entram na faculdade? Tô fazendo faculdade, pulando umas matérias aí. Se der tudo certo, até termino uns anos antes. Caramba, parabéns mesmo. Obrigada. Eu acho que esse esforço, cara, eu vejo assim, eu na sua idade, eu era vagabundo, tá? Eu era bem vagabundo. Eu deixo isso bem claro para meus alunos. Meu terceiro colegial foi assim, desenhar e ouvir música. Depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar mais. Mas assim, eu era bem vagabundo. E eu fico muito feliz em ver vocês que são mais jovens, né? Eu me sinto muito velho falando essa frase. Mas é uma realidade, O tio tá falando pra você. É o tio que tá falhando pra você. Mas é muito interessante, tá? De verdade, assim, é um futuro muito promissor. Pelo visto, a única coisa de ruim que aconteceu na sua vida foi trabalhar com o Bruno. Mas fora isso, tá tudo muito bem. Tá? Parabéns aí. Pode mandar esse trecho para sua mãe, pro seu pai, para qualquer familiar aí, para falar, me elogiaram. Aí depois corta essa parte, pra eles não verem essa parte. Então, duro que eu fiquei com tanto medo que a mãe dela já sabia até quem era eu quando ela foi na ETEC. Quer dizer, ele falou tão mal de mim, ela falou assim, você que é o Bruno? Aí na banca de TCC ela sentou perto de mim, quer dizer, se eu falasse alguma coisa diferente ali, né? Já batia ali. Tá. Mas a mãe dela manda bolo para nós de vez em quando, a mãe dela é uma cozinheira show de bola, então ela vai ser indispensável dentro da empresa para poder... Eu não quero nem saber, quando acabar a pandemia e eu for para Rio Preto, eu quero comer bolo. Não quero nem saber.
Inclusive, um salve para sua mãe amanhã, tá? Amanhã de manhã, tamo lá. Não, amanhã tem bolo, Bolinho de fubá. Sério? Amanhã Nessa tem bolo. facilidade. Logo a gente vai ter que alugar um caminhão só para ela vir para trazer as coisas pra gente, de encomendas. Fala pra sua entendeu? mãe vender, Luísa. Fala com isso. Ela vem. Vamos Ela lá. vende, mas ela manda uns brindes lá pra eles. Ah, Um entendi. brinde, ativa, e depois vai lá e... É o conselho, tá dando de graça o bolo para depois comprar. Ó, o Wilton Marques ainda continua aqui. Ó, esse relatório dá um feedback forte para o poder público ver aquilo que muitas vezes não é sentido e certamente pode dar um norte para a produção de políticas públicas e também melhorar a assistência social e o acompanhamento ao paciente, aí, né, a criança aí, de modo geral. Acho que o Wilton é vereador ou ele vai se candidatar, Bruno? Na verdade, ele é candidato a vereador, mas ele sempre está envolvido nessa parte de política, ou ajudando alguém, ou até mesmo fora de política, ele sempre está nos bastidores aí, ajudando bastante coisa em questão disso, né? Então ele está bem mais a par do que nós. Por isso que ele fala bonitinho assim, que nem nós sabemos falar desse jeito aí, né? Tudo certinho. É chique, né? É chique. Quando ele ganhar de vereador, ele tem que chamar a gente para dar umas palestras lá na prefeitura, né? Os negócios assim. Ó, a Letícia Sartori aqui mandou meu primo Bruno, parabéns. O Romes Murilo aí, que estudou comigo, mandou um lindão. Ele vai mudar o seu contato lá. O César falou, tá vendo? Ó, por isso que chefe ele é mais legal que o professor. É porque como chefe eu não peço, mas eu tô pedindo também para colocar na agenda também. Então como lindão? Claro. É eu que pago o salário, pô. William Marques aí, ó. Parabéns, Code, pela live. Muito legal a empresa. Parabéns, Bruno. Sucesso. Ah, lá, o conterrâneo de Jales. É que não vai dar para enxergar aí, ó, mas é Bruno Lindão. Dá sim, dá sim. Tá lá. Bruno Lindão, CISVD. Vai. Justo. Ela mandou, a Letícia mandou, primo tem 28 anos. Mentira, Letícia, você tá mentindo. É mentira isso aí. Aí tá vendo? Alguém me defendendo aí, pelo amor de Deus, mentira. Né? Agora você entendeu, porque eu não trouxe a minha irmã aqui na live, né? Mas não tá adiantando muito. Se a prima já tá lançando, você imagina que a irmã não faria. Ó, a Ana Cristina mandou aqui, Luísa, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Meu Deus, braba. E ela pediu bolo também, ela falou que também quer bolo. Aí, Luiz, ó, você tá inspirando pessoas na live já. Que excelente. 17 anos, 2 cursos, cursando na faculdade, já tá servindo de exemplo. O bom é que o pessoal às vezes reclama da condição de poder fazer um técnico. Ela mora numa cidade que é vizinha daqui, então demora-se um tempo para vir para cá. Então ela fazia o ensino médio lá, vinha para cá, às vezes almoçava até na ETEC, fazia o Mediotec à tarde, né, da 1 às 5h30. Às 6. Às 6, né? Comigo era até 6h10, mais ou menos, né? Aí, malemar dava tempo de jantar, às 7 horas já tinha o técnico, ficava lá até às 11 para depois pegar o ônibus e voltar. E a galera às vezes reclama, mas esse curso não é para mim, eu tenho que ficar pegando ônibus. Difícil, é né? difícil. Tem que andar 2 quarteirões. Exatamente, aí ficam essas desculpas aí, né? Então, serve para o pessoal aprender aí, puxar o orelha do povo aí, né? Legal. Eu acho assim, né, que todo esforço existe uma recompensa, né? Eu brinquei com a Luísa, mas eu realmente admiro muito quem hoje tem seus 17 anos igual você, Luísa, e que busca já fazer, sabe, coisas a mais. E assim, enquanto o nego tá ali, sei lá, sabe, vamos falar o português claro, vagabundeando na rua, você tá aí fazendo cursos que vão te levar a ter oportunidades como você tá tendo hoje. E eu falo assim, talvez não seja tão claro para quem está ouvindo, ou para você, tá, às vezes mesmo, Luísa, mas ter um estágio como você está tendo, né? E aí assim, não é só puxar saco, mas o Bruno é um excelente profissional, né? Que eu tenho muito orgulho de conhecer, de ter convivido com ele, que com certeza está te ensinando muito, não só como professor, como empresário também. Mas essa oportunidade de ter um estágio, cara, é um diferencial gigantesco na vida de vocês, sabe? Assim, de ter desse emprego, de sair de um técnico e ir para o emprego. É o que eu falo, se você está fazendo uma faculdade, mas eu vou ganhar, sei lá, R$900 ali sendo recepcionista e eu tô ganhando R$800 como estagiária aqui na parte de TI. Vai pro TI, que é a tua área, entendeu? Mas eu tô ganhando R$300 a mais. Você precisa desses 300 a mais
para sustentar um filho, uma filha, uma mãe, um pai. Cara, se você não precisa, vai pro estágio, sabe? Não perde tempo, porque assim, só engaveta diploma quem quer engavetar, tá? Eu acho que isso tudo é reflexo de tudo que vocês fazem. E aí eu tenho certeza que o Bruno Ribeiro é a mesma coisa. E o Bruno, eu nem tenho que discutir o tanto que o Bruno já lutou, que eu conheço a história dele, de muito esforço para conseguir isso. Né? E hoje, assim, sendo bem sincero, a gente acaba que não fica sem emprego se a gente quiser, porque a gente tem capacidade de buscar mais. Então, até às vezes eu brinco com um aluno, né? Olha, eu estava no sábado de manhã, eu acordei e tinha uma proposta de emprego para mim no WhatsApp, entendeu? Então, tipo, enquanto o nego tá, cria seu LinkedIn. Porra nenhuma, eu recebo no WhatsApp isso aí. Mas assim, eu tenho o LinkedIn, obviamente. Mas eu costumo brincar porque as oportunidades vêm de coisas que a gente gosta de estar fazendo aqui hoje, né? Eu não sei aí se a Luísa já conhecia a Ana Cristino. Conhecia já ou não? Não? Eu acredito que não. O nome assim Não, não é a Ana familiar, não. Cristina, ela é aluna do Mediotec, não, do integrado, do segundo ano do integrado. Então, a Luísa já tinha formado e ela fica no ensino médio, né? Ah, legal. Então ela tá no segundo ano ali? Tá no segundo ano. Ela faz o ensino médio e o técnico, né, ali na ETEC. Ah, legal. Então, assim, Luísa, né, eu acho que de modo geral, mas assim, só para você ter noção, se você não conhecer ela, talvez agora você está sendo uma inspiração para ela, entendeu? E assim como talvez nós aqui sejamos sendo uma inspiração para alguém. Eu costumo falar, eu posto minhas babaquices na internet, se uma pessoa ver, já está valendo. Se fazer o diferencial para uma pessoa, já está ok. Né? Então, assim, eu acho que mostrem tudo que vocês fazem o tempo todo. Eu vejo vocês trabalhando na questão do Instagram, né, na BD Conselho e tudo mais, que vocês postam muito, postam o que vocês estão fazendo. Isso aí, uma hora ou outra, vem alguém e fala, opa, vou chamar alguém, vou chamar quem? O Bruno, a Luísa, que trabalha, que eu vi naquela live, que eu vi postando que fazem alguma coisa na área. Então, vai de cabeça nisso. E eu tô falando demais. Ô Zé, aproveitando esse negócio de experiência, é muito interessante a parte que a ETEC faz em questão com os alunos, né? É um curso apenas de 1 ano e meio, mas que dá uma base prática mesmo, que muitas vezes a gente sente falta em outros cursos, em outras coisas que a gente faz aí. Né? E uma das coisas que a gente tem como a primeira experiência ali dentro não somente da ETEC, mas também de uma graduação, começa-se pelo seu TCC. Né? Então, às vezes, eu não tenho estágio na área, por enquanto. O seu TCC já começa ali pelo seu cartão de visita, onde você vai colocar tudo em prática, aquilo que você está aprendendo durante o seu curso. E a partir daí, sem estágio, ninguém ganha aí 10, 15, 20, 30 mil reais na área sem passar por todo um processo em questão de aprender, ser conhecido e dominar aquilo que se faz. Né? Por exemplo, o Zé Paulo hoje ganha 50 mil reais só dando aula. Né? Então, se fosse assim... Todo... Se fosse assim, eu não precisava dar aula em tanto lugar. Cara, é empresário, diretor fundador, sabe? Quando ele mandou não dar risada. Pô, como é que eu vou dar risada, né? Eu fico mó feliz de ver um amigo diretor meu. Fundador, professor, lutador de karatê, músico, corredor. Eu não sei, esse rapaz não dorme, velho. Ele acorda 4 horas da manhã para ler livro. Não tem. Zé Miguel, que ele tentou me colocar nesse negócio aí. Sabe? Tem um livro que chama O Milagre da Manhã. Aí eu comecei a ler isso, e ele falou, não, eu comecei a acordar 4 horas da manhã. Aí eu comecei a ler, né? Falei, não, agora vai, eu acordo atrasado para ir pro emprego já, agora eu vou acordar 4 horas da manhã, você li algumas páginas, não tinha adiantado. Falei, às vezes é mais pro meio do livro que vai me fazer eu acordar para aprender. Até hoje eu não tô conseguindo acordar. Li inteira aquela porcaria e não consegui. Não, mas faz parte. É só tem que ler todo dia para ver se anima de novo. Entendi. Você leu errado, né? Errado. Tá ferrado. Vocês sentem essa diferença em já entrar no mercado de trabalho, em já trabalhar num estágio ou mesmo num emprego aí, Bruno, Luísa? Acho que essa eu vou deixar para a Luísa, porque eu trabalho desde que eu tinha 17 anos, eu trabalhei 10 anos no hospital de base, né? Eu trabalhava dentro do centro cirúrgico, aí eu trabalhava de secretário dos anestesistas lá, e aí eu fiz o curso da ETEC, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar com o Bruno, então eu sempre trabalhei. Para a Luísa, que talvez vai ser melhor, porque é a primeira experiência dela de emprego. O Bruno, mas assim... Eu tava até comentando isso com o Bruno outro dia. Por favor.
Não, pode falar, por favor. Eu estava conversando isso com o Bruno outro dia, dessa experiência que o pessoal quer começar lá em cima, não quer passar as dificuldades que às vezes faz parte do caminho. A gente estava conversando sobre isso. Sobre que às vezes, é muito difícil, mas às vezes é só uma fase. E no mercado de trabalho a gente tem essa experiência, né? A hora que eu cheguei lá na faculdade, no primeiro dia de aula, eu já perguntei, como é que eu faço para o estágio? Eu tenho estágio. O pessoal fica tudo assim, nossa, que bom. Parabeniza, né? Até dentro da faculdade, isso tem sido um diferencial, tanto na experiência profissional que eu tenho tido, quanto até mesmo dentro da faculdade, sabe? Bem legal. A gente sabe que é difícil lá, né? Tem dia assim que a gente tem um dia de ligações que sai super animado, tal, super confiante, e aí tem dia que já não é tão legal e tal, então é difícil, mas se você for olhar assim ao longo da história, não tem uma empresa que deu certo que não passou por dificuldades no começo, que não lutou, que não fez, sabe, não sofreu para poder conseguir vencer. Então a gente sabe que é uma etapa e que tem que se trabalhar direitinho, uma hora vai acontecer, vai dar certo. E nessa fala do Bruno, Zé, o que a gente mais escutou nesse momento de pandemia são as reclamações, né? Tipo assim, a aula à distância não é tão interessante. Nossa, as empresas não estão conseguindo trabalhar em questão disso. Né? Na primeira semana, assim, nos primeiros 4 dias, a gente deu uma baqueada, né? Mas depois colocou a cabeça no lugar. O que a gente conseguiu fazer no momento de pandemia, em questão de organização, de equipe, de feeling, em questão de melhorar o sistema, né? A gente tem um sistema financeiro, né? Que foi a Luísa que fez sozinha a parte do sistema financeiro, né? A gente tem um sistema de chamado que a gente lança as ocorrências ali, tudo que a gente fala, né? A gente registra, não atendeu o telefone, a gente registra também, então a gente tem todo esse histórico, e tem a parte do sistema mesmo, propriamente dito. Então a gente aproveitou muito esse tempo, né? Eu falei assim, não, fica tranquilo, quem paga não sou eu, então vocês confiam em mim, né? Eu vou manter vocês aqui, pode ficar tranquilo e vamos mandar bala. Em vez do pessoal estar reclamando, a gente vai estar produzindo aqui o máximo que a gente faz dentro das possibilidades que a gente tem. Não pode reunião presencial? Ótimo, vamos tentar a videoconferência? Às vezes a gente ligava, tinha semana que a gente ligava em 10, 15 lugares e ninguém atendia, mas a gente não desistia, né? A gente nunca é bom em alguma coisa antes de ser frequente. Ó, a palavrinha de coach, tá vendo meus livrinhos lá? Vou buscar meu milagre da manhã que tá ali, galera, já volto. Não, daí eu não Caio Carneiro. Não, Caio eu não gosto. Desculpa, Caio. Vou mandar para ele. Deixa eu ver aqui, ó. O Wilton Marques mandou aqui, ó, uma pergunta. Vocês conseguem filtrar também de forma estadual e nacional essas informações do relatório ou não? Na verdade, essas informações aí, vou ver se é informação de registro, eu vou falar das outras possibilidades que tem. As informações de registro, não se tem um conselho, não pode enxergar as informações do outro em questão disso. O que se pode acontecer é um conselho enviar as informações para o outro conselho e esse conselho receber essas informações. Porque cada coisa que acontece no município tem que ser restrito aos municípios. Nós, como empresa de sistema, né, a gente não tem acesso às informações que esses conselhos lançam. A gente simplesmente fornece o sistema e eles conseguem utilizar ali em questão dessas informações. Né? Porém, o que a gente tem escutado e nós já temos como nosso planejamento, através do sistema CIPIA, que é dado pelo governo, a gente tem criado, vou falar um pouco técnico, né? Já que a gente está numa live de desenvolvimento de sistema. A gente vai criar um web service para divulgar para o sistema aberto também do governo, conseguir ler as nossas informações caso necessite, né? Que aí pode haver essa troca de informações também através desse web service liberal, né? Legal. Então, vocês pretendem no futuro dar essa possibilidade do sistema governamental enxergar os dados gerados por vocês, é isso, né? Na verdade, só faltam eles quererem pegar essas informações, assim, porque né, ainda está naquele bloqueio. Nossa, uma empresa entrou para concorrer ou para nos ajudar? Nós fizemos até reuniões, né, com o pessoal lá de Brasília, o pessoal responsável por isso lá dentro do Ministério, e mostramos o nosso trabalho para eles. E falou assim, nós queremos ser um complemento. O de vocês vai encaixar em algumas realidades, o nosso em outras. Então, a gente tem que ter as duas versões. Por que a pessoa prefere pagar o nosso sistema, né, de uma empresa particular, a não usar um sistema gratuito? Então, cada cidade, cada município terá, né, ali o seu benefício em ter algum dos dois sistemas. E a gente tem que trabalhar, né, em questão de parceria, em questão disso. Mas é algo que a gente já vem conversando aí, que se der certo, a gente já consegue ficar nesse nível aí, compartilhando essas informações com esse sistema também, né? Que é uma das coisas que a gente tem aí como meta nossa.
E até um exemplo lá de São Paulo, né? A gente fez uma videoconferência recentemente com São Paulo, que lá tem várias regiões, tem 50 conselhos tutelares lá. E aí o pessoal perguntou para mim, falou assim, ó, a gente tem como compartilhar essas informações? Tem como um conselho da região do Sapopemba ver o conselho da região da Sé, por exemplo? Eu falei, ó, se vocês quiserem, tem, porque as informações são particulares de cada conselho. Mas se vocês quiserem ter acesso ao relatório da região X, da região Y, pode ter. Se quiser os 50 conselhos enxergar de uma maneira ampla, dá para fazer. Tudo dá para fazer. Esse é o diferencial nosso, é fornecer o suporte técnico e fazer as mudanças que o conselho precisa para ficar melhor o trabalho deles. Mas o normal é que cada região, mesmo na mesma cidade, tenha as suas informações próprias. O CMDCA, aí pode ter essas informações para tomada de medidas públicas no geral, que são apenas os relatórios em questão. Mas se caso o município tenha essa necessidade, a gente faz lá aquele esquema lá de o colegiado definir e entra, né, a partir disso, porque eles autorizaram essa divulgação entre eles. Aí a gente libera sem problema nenhum. Então existe essa possibilidade, né? Não tem hoje porque os dados são restritos, mas existe a possibilidade. E mesmo o próprio CIPIA, né, não é utilizado. Existe o sistema, está disponibilizado, mas a maioria não utiliza. São muito poucas cidades que utilizam, então não tem muita informação assim também para compartilhar. Interessante, legal. É uma visão mais ampla aí, que eu acredito que é o que o Wilton quer ver, né? Para saber se a minha cidade está bem em relação ao Brasil, ao estado de São Paulo, né? A Ana Cristina mandou aqui, ó, me corrigindo. A Luísa já é a inspiração dela. Ela mandou aqui, ó, agora quando eu pensar em faltar na aula do Bruno Lindão, vou lembrar da Luísa. É isso aí, Ana. Eu já não falto. Se faltar, já sabe, né? Aí volta. Aí eu nela. Carinho da Luísa. Faz Ô, um Ana, carinho. faz que nem eu, Ana. Ouve a voz da experiência de quem... Você falta só o limite. Eu vou cortar o Bruno aqui. Falta só o limite, porque o Lindão não pode te reprovar. No limite, você tá dentro da lei. Eu sou o único que reprova, assim, que não liga muito com a paçoca, não, né? Mas é interessante. Hoje, então, por exemplo, aí, se por exemplo, eu tiver algum contato com um conselho ou algo do tipo, qual que é a medida que eles têm para entrar em contato com vocês? É pelo site? Existe um telefone? Pela rede social? Como é que funciona? Primeiro a gente tem um site, que nem a Luísa já comentou, né? Ele já faz uma apresentação para você por ele mesmo. Então, na hora que você entra lá, bdconselho.com.br, na página inicial você já consegue pedir uma apresentação gratuita. Então, você coloca seu e-mail, a cidade da onde você está falando, mas não é chamada a cobrar, não, tá? Aí você recebe ali a apresentação por e-mail. Então, você não precisa propriamente entrar em contato com a gente. A gente tem ali a nossa landing page, né, que tem todas as informações pertencentes ao sistema. Por quê? Às vezes a pessoa não precisa entrar em contato conosco para tirar algumas dúvidas. Então ela consegue ler todas as informações, inclusive tem aquele FAQ, né, de perguntas e respostas ao final da nossa página. Porém, a gente tem ali os nossos telefones, né, a gente tem e-mail, tem WhatsApp, tem até um chat ali na própria página mesmo, que você consegue conversar com um de nós na própria página. Qualquer dificuldade você consegue conversar no chat ali já, né, com a página aberta. Mas ali tem todas as informações. Aí tem a parte do Instagram, né, a gente tem postado pelo menos 3 vezes a semana, postado notícias informativas, né, porque é através de informação que a gente posta que as pessoas conhecem o nosso trabalho. A gente não fica lá, venda, não, a gente fica postando informações pertinentes. A pessoa vai gostar das nossas informações e vai ver quando a gente faz alguma coisa. As ligações, né, que a gente já trabalha com isso, né, depois, se o pessoal quiser comentar sobre nível 1, nível 2 e nível 3 em questão das nossas ligações. E a parte que a gente consegue fazer essas videoconferências ou pessoalmente, quando a gente faz essas reuniões aí para poder apresentar. Então, a pessoa já consegue entrar ali facilmente no site e se informar de tudo, se houver necessidade, um contato via chat ou telefone, né? Tem muita gente que não quer, né? Tem a pessoa que gosta mais de conversar, de falar no telefone, mas tem gente que não quer... Sabe, não quer que você fique incomodando, tá? Ele só quer saber o que é, então a gente já disponibiliza tudo lá para ele poder ter acesso, saber o que é, e caso ele se interesse, ele já vem entrar em contato conosco. Legal. O que é esse negócio dos níveis aí? O Bruno falou? Como é que...
Isso é porque hoje a gente trabalha com 3 níveis de ligação, né? Tem o primeiro nível de ligação, que a irmã do Bruno que faz, ela liga, comenta sobre o sistema, apresenta ele e deixa o nosso contato para os conselheiros poderem retornar para a gente. Então, aquela pessoa que retorna, a gente já dá uma atenção especial, porque já sabe que é uma pessoa interessada, que retornou, quer saber o que é, quer saber o que o sistema faz. Aí tem o nível 2 de ligação, que é o nível onde a gente fala com o conselho tutelar, tenta convencer eles de mandar um ofício para o CMDCA, para a gente tentar fazer a aquisição. E aí o nível 3, que é o meu nível, que a gente entra em contato com o CMDCA e tenta finalizar a compra. Converso com o CMDCA, tento levar para eles a importância da informatização, tento mostrar para eles como pode ajudar o trabalho do conselho e até o deles mesmo. E aí a gente tenta fazer com que o CMDCA ou faça a compra através do fundo ou faça o pedido para a prefeitura. Legal, legal. Os 3 níveis, então, esse contato aí é constante, né? Vocês têm o cliente aí sendo atendido por várias pessoas, talvez tirando dúvidas diferentes, né? Acho que é bem legal. A gente tem uma base de dados, um sistema com várias cidades e a gente vai mantendo contato. O pessoal que vai dando mais atenção, a gente vai mantendo, vai tentando elevar os níveis até conseguir a contratação. E você vê como é que é diferente de outras empresas de software, né? Se é uma parte comercial, a gente às vezes vai lá, faz um contato com o contador, pergunta quais são os clientes desse contador para tentar fazer uma visita, ou vai pessoalmente, né, nesses lugares para poder oferecer teu sistema, ou envia mesmo propaganda via correio para poder falar da sua proposta. O nosso já é a parte de ligações. Nós temos o Brasil todo cadastrado, né, na nossa ferramenta de e-mail, então a gente sempre dispara e-mail assim para o Brasil todo para poder sempre falar sobre o nosso projeto em questão do que a gente fornece de serviço para eles. Praticamente, essas ligações de nível 1, nível 2, nível 3, pelo menos um contato, praticamente 90% do estado de São Paulo, a gente já entrou em contato para poder passar a nossa proposta. Né? Estado de Minas, a gente está começando a fazer isso também por ligações, mas outros estados aí, né, a gente já tem o feedback através dos e-mails, de rede social, né? Essa semana que passou, nós fizemos... eu fiz uma reunião lá com Pernambuco, a gente já fez reunião com Bahia, né, tem Mato Grosso do Sul, São Paulo, então assim, a gente já foi Goiás, a gente já fez bastante, vários estados aí em questão disso, mas o que a gente faz, todo esse trâmite de ligações, a gente fez o estado de São Paulo, tá fazendo a parte no estado de Minas, e a gente vai fazendo isso aos poucos, né, são vários trabalhos diferentes para agregar depois, né, que nem o Bruno falou, a pessoa que tem interesse, a gente olha um pouquinho com os melhores olhos ali para tentar levar essa aquisição para frente, né? Mas tem vários processos aí, né? Então é o famoso que eu falo sempre, né? Espalhar a palavra. Recentemente a gente teve um exemplo de um contato que foi feito há um tempo atrás, o Bruno vai até poder falar melhor. E a gente achou que estava perdido e tal. Foi quase um ano depois, agora o cara do CMDCA retornou o contato com a gente, ele deve ter pesquisado, viu o nosso sistema melhor, viu os outros sistemas que estão disponíveis no mercado, e aí entrou em contato com a gente. A gente nem ligou, nem nada. Ele falou que não queria, a gente não retornou mais o contato. E agora ele veio atrás, retornou o contato, disse que ia levar na prefeitura. Então a gente plantou uma sementinha lá atrás que veio gerar agora. Pode ser que não vire nada? Pode ser, mas o cara lembrou da gente, ele voltou no site, ele entrou em contato, entendeu? Talvez porque tá chegando as eleições, talvez. Pode ser. Mas antes também, nessa época, tinha as eleições dos conselhos tutelares, né? Que os conselheiros iam entrar. Então, a cada 4 anos, tem eleições para que entram novos conselheiros aí em questão disso daí. Né? Então, assim, a gente sempre faz o nosso trabalho. O município que não tem interesse, a gente passa para outro e vai indo, né? E a gente vai mantendo sempre esse círculo. Né? Então, é um trabalho diferente. Para mim, também foi bem diferente, né? Embora... né, você já trabalhou comigo, né, a gente trabalhou junto numa empresa júnior, então a gente teve 3 anos de experiência ali numa empresa júnior e numa incubadora de software junto, né, era praticamente uma coisa só. Depois, a parte privada, né, a parte da Inova, com aula, aí você vem na CISBD totalmente diferente, aí você muda seus pensamentos, tem que começar de novo. A gente faz vários scripts, então a gente escreve lá, vamos falar mais ou menos em cima desse script. Aí um fica escutando o outro, deixa eu ver o que você tá falando, aí fica todo mundo em silêncio, assim, é até uma pressão, assim, né? Aí fica o que um fala, o que o outro fala, porque a gente trabalha, assim, um ajudando o outro em questão disso, né? Porque a gente não cresce sozinho aí, a gente precisa um pouquinho de cada um. Né? Eu não posso ser eles têm que ser meu complemento, né? Então, cada um tem uma parte que é melhor que a minha, então a gente vai se completando. É a grande verdade, né? Ninguém chega a lugar nenhum sem a ajuda de alguém, não existe, não tem como. Mesmo a pessoa que teve os méritos dela, que estudou, que venceu, mas em algum momento ela recebeu a ajuda de alguém,
ou seja dos pais, ou seja de algum amigo, não tem como chegar sem a ajuda de alguém. É isso aí, concordo totalmente, cara. Acho que durante o percurso, todos nós aqui tivemos alguém que nos impulsionou, seja numa simples palavra de incentivo, né? Que às vezes parece bobagem, mas faz uma diferença danada, né? No momento que você tá lá para desistir de algo, alguém vai lá e dá um incentivinho, te ajuda bastante. Vocês falaram aí de algumas coisas bem interessantes na questão de serem pioneiros no ramo, né? Eu, pelo menos, eu não conheço outras empresas que trabalhem com sistemas de conselho, então eu imagino que vocês tiveram que estudar muito também as leis, como funcionam, né? Tudo, como é que funciona esse processo que vocês falaram aí, ó. Primeiro Quem conselho, compra, quem depois... autoriza, eu imagino que vocês estudaram bastante CMDCA. isso. Rapaz, isso daí foi um sofrimento, mas é o que eu te falei já. A gente vai fazendo o melhor que a gente pode e depois a gente vai lapidando, vai melhorando em questão disso, né? Essa Até hoje parte a gente está aprendendo. Até hoje a gente está aprendendo. Essa parte do CMDCA, quando a gente começou a achar que tinha aprendido legal disso, aí a gente começou com várias dúvidas. Falou assim, e agora? Se for para esse lado, o que eu faço? Se for para esse lado, o que eu faço? Ótimo, vamos pagar uma consultoria, uma pessoa que trabalha especificamente com isso, né? Que trabalha com consultoria nessa parte de assistência social. Paguei em questão disso, tive vários conhecimentos em cima disso, a gente compartilha e vai mandando bala. Nada melhor que a equipe, eu enfatizo muito isso, né? Quando o Zé Paulo, nós começamos a trabalhar junto, embora a gente não sabia fazer nada do que a gente precisava fazer, a gente apanhava demais para as coisas, mas a gente nunca demonstrava que um sabia mais do que o outro quando a gente trabalhava. Né? Então a gente se ajudava. Então, quando um tinha vergonha de atender o telefone, por exemplo, quem viu o Zé Paulo hoje falando, fazendo piadinha, falando de seriado, assim, né? Não imagina que ele tinha vergonha de atender telefone. Eu já atendia lá a Rosa Mística Boa Tarde, né? Porque eu morava dentro de uma funerária, então eu tinha um convívio maior com atendimento telefone. Mas nenhum, entre aspas, queria se aparecer para o outro em questão, assim, de fazer humilhação mesmo, de passar vergonha, de mostrar que sabia um pouco mais, Até né? porque a gente se humilhava junto, né? Nossa, mas a gente não tinha vergonha de fazer, né? A gente mandava bala. Os melhores que nós não faziam, né? E era o que nós tínhamos, né? A gente teve professores ali que a gente sempre conversa, que a gente vai levar para o resto da nossa vida aí, o Cristiano, o Vitor, que foram as pessoas aí que não tem nem palavra para explicar o que essas pessoas fizeram na nossa vida, né? E assim, a grande verdade, né, é que cada cidade trabalha de uma forma. Por mais que a gente tenha estudado, tenha visto como funciona a escadinha das hierarquias e tal, tem cidade que é uma pessoa só que define tudo, que decide, não adianta, tem que passar só por ela. Tem outras que funcionam certinho, você consegue falar com o CMDCA, ou com assistência, ou vai falar com o gestor. Tem outras que é o prefeito que decide tudo. Então, a gente o próprio script da ligação é assim. A gente desenvolveu um script lá base para poder falar, só que durante a ligação a conversa vai indo para outros lados, vai acontecendo outras coisas, então com o tempo você vai pegando o jeito. Cada cidade tem uma maneira de trabalhar, não tem como fazer o mesmo para tudo sempre. Legal, e vocês têm esse software, né, que controla tudo, então a conversa entre vocês, pelo jeito, é bem alinhada, né? Isso, e a gente tem o registro das últimas ligações, sabe certinho com quem falou, a hora que falou, o dia, então a gente ali vai ficando tudo de forma decrescente, a gente vai vendo todas as ocorrências. E é legal, Zé, porque às vezes por exemplo, a Luísa ligou esse dia, a pessoa foi meio sem educação com ela registrou nesse sentido. Aí a hora que eu ligo, eu já liguei naquele jeito bruto de ser, né, aquele jeito meio... Diretor fundador. Diretor fundador. Aqui é o diretor fundador, o rei da porra toda. Então, assim, esses registros é como se fosse uma troca de informação que é feito, né? Então a gente registra ali tudo mesmo. O Bruno tem vezes que ele escreve tanto que eu até canso de ler ali, é quase uma tese. Eu escrevo tudo que eu falo, tudo que a pessoa falou, digito tudo lá, cara, para poder lembrar. A pessoa respirou, parece aquelas legendas, né, que tem especificamente, ou fez um barulho de fundo, eu acho que era um carro. Eu escrevo lá, foi meio seco, parecia que estava mentindo, não deu atenção. Deu para ouvir ela falando com a outra lá, é o Bruno de São José do Rio Preto. Não atende não, fala que eu tô em reunião. Tudo isso eu escrevo, né? Tá certo. É o detetive, o Sherlock Holmes das ligações do conselho. Tá certo. Tá tudo registrado. Depois eu ligo, eu já sei como que eu falo, né? Se a pessoa atendeu bem, se não atendeu, eu já lembro do caso certinho, porque eu escrevi tudo lá, detalhei. Não, só não me atendeu da última vez, falou que... Legal, mas é legal, interessante, né? Vocês registrarem tudo isso também. Realmente fica um histórico para você saber como falar, né? Como o Bruno falou, às vezes eu tenho
que ligar de uma forma um pouquinho mais agressiva, um pouquinho mais direta ao ponto, né? Porque as pessoas não facilitam também, não. Pessoal, se alguém ainda tiver algumas dúvidas, algumas perguntas, vai fazendo já aí, tá? Pra gente ir caminhando aqui pro fim, porque a Luísa é um bebezinho ainda, ela tem que dormir daqui a pouquinho. Então, pra gente ir finalizando aí nosso bate-papo. Então, vamos lá. Algumas perguntas aí, talvez mais pessoais, né? No sentido geral. Se vocês pudessem, e aí vocês podem ir pensando, resumir hoje, né, a fase da vida em que vocês se encontram dentro da empresa CISBD, como é que vocês resumiriam isso? Pode ser em uma palavra, pode ser em uma pequena frase. A minha é evolução. Evolução? Acho que a gente está buscando muito evoluir e se consolidar, sabe, para tentar fixar o nosso nome no mercado, porque no começo... Olha, o Bruno usou a técnica de travar. Entendo. Travou a ligação? Voltou. Tá me vendo? Achei que tinha usado a técnica. Vou fazer lá e travo aqui. Aí já volto no finalzinho. Entenderam, gente? Foi isso aí. Não, então, eu tava falando que, sim, que a gente procura sempre evoluir, né? Para poder atender, tentar mostrar pro pessoal o nosso trabalho e tentar fixar o nosso nome no mercado, porque no começo não é fácil. Eu tinha uma outra visão quando eu cheguei e fui aprendendo bastante coisa, aprendo junto com o Bruno todo dia, até me fazer correr, ele fez eu correr. Tô começando a correr agora, direto. Então, assim, a gente procura evoluir sempre para poder tentar, como eu disse, né, fixar o nosso nome e tentar fazer com que o pessoal conheça o nosso trabalho e que o nosso trabalho é bom. O pessoal conheça ele, dá essa abertura pra gente. Legal. Luísa? Para mim, como no começo, né, meu primeiro emprego, primeira experiência, acho que o que define para mim é mais um aprendizado, né? De estar começando tudo ali, vendo como funciona o mercado de trabalho, como eu estar dentro de uma empresa, entender ali o comecinho mesmo, né? Tá aprendendo tudo ali junto com todo mundo. Legal. E pro diretor fundador aí de tudo? Para mim é a parte de persistência, né? Para quem me conhece sabe que eu não sou de desistir das coisas que eu faço, né? Então eu faço até dar certo, não por um tempo. Eu não faço assim, vou fazer 2 meses. Se não der certo, eu paro. Eu insisto nas coisas até eu ver que está dando certo, né? E eu também tenho a real noção, né? Pensando nessas particularidades de cada um, pensando no primeiro trabalho da Luísa, que ela continua sempre trabalhando comigo e tem um crescimento dela dentro da minha empresa. Então, eu também penso não somente em mim, no crescimento, mas também nos individuais, né? A minha irmã, por exemplo, né? Eu pretendo que ela continue trabalhando comigo, né? Depois do curso técnico dela, e também dou um futuro em questão disso para ela, para o Matheus, para o Bruno, né? Porque o Bruno, ele tinha um outro trabalho. Então, foi esquema de confiança, porque quando eu chamei ele, foi numa aula à noite, no outro dia ele já me mandou mensagem, estou indo, já pedi as contas. Tipo assim, então também é uma confiança para outra semana. Já precisava para outra semana. Então, também tem uma confiança. Então, eu também tenho que retribuir, né? Fazendo que essas coisas dão certo também. Então, a persistência vem na frente de bastante coisa em questão disso daí, né? Legal, bacana. A verdade do Bruno aí é que no outro dia ele chegou lá de manhã e falou, Bruno, a gente vai ter que te demitir. Aí falou, puta, a ideia do Bruno agora não é tão mal assim. Aí te mandou mensagem. Aproveitou o gancho já. Isso, no dia anterior ele falou, nunca que eu vou trabalhar com aquele professor lá. Aí chegou no outro dia, corte de gastos e tudo mais. Mas mas ele soube, ele começou a conversar comigo de Game of Thrones. Eu falei assim, pronto, você tá contratado, entendeu? Não precisa mais. E depois foi Vikings. Aí pronto, aí ganhei o cara. Aí já era. Aí começou a assistir The Walking Dead. Isso aí. Aí foi influência dele também. Porque eu sempre tive preconceito. Aí esse Bruno é maluco. Apaixonado. Ele é bom influenciar pessoas. Ele vai ali pelos cantinhos, vai aqui, vai dali, uma hora dá certo, né? Legal, pessoal. Assim, eu gosto de fazer essa pergunta porque eu acho que é interessante a gente saber onde a gente está, para onde a gente vai, né? Num sentido geral, a gente tem que sempre olhar aí para o nosso futuro e entender que existe um passado, mas que também eu tenho que pensar no futuro, né? Onde que eu quero estar, como é que eu quero estar. Então, eu acho muito interessante a falar do Bruno aí, olha, eu não penso só no crescimento da minha empresa, mas eu penso no crescimento
de cada um dos meus funcionários, porque se a Luísa não tiver para onde crescer, se o Bruno não tiver para onde crescer, fica desmotivador, né? Você não tem uma ideia de para onde eu vou, por que que eu... Então, às vezes eu falo assim, pô, o cara tem lá dentro de uma empresa, ele entra e ele é, sei lá, gerente de alguma coisa. Mas quem que tá acima de você? Ninguém. Porra, então você tá entrando num cargo, ao meu ver, inútil, cara. Porque se você não tem ninguém acima de você, ninguém abaixo, você não tem pra onde crescer. É um cargo morto que criaram aí dentro da empresa pra você ficar ali, pra você parecer bonito. Sabe? Parece Foi o que que aconteceu você... comigo lá no hospital. Eu tinha um emprego da hora, não vou falar que era chato e tal, só que não tinha mais possibilidade de eu crescer onde eu tava, que era lá na anestesia. Tinha os chefes, meus chefes eram muito legais, o emprego era legal, não ganhava mal assim pelo que eu fazia. E a possibilidade que eu tinha de crescer seria ir para a parte do financeiro, que eu ia fazer a parte de orçamento das cirurgias, ia fazer cobranças e tal. Só que a pessoa que trabalhava comigo, ela não queria me ensinar, porque ela tinha medo de eu acabar tomando o cargo dela futuramente. Então eu não tinha para onde crescer. Foi aonde eu saí, eu entrei para o hospital para ganhar um pouco menos, mas ali no hospital eu ia ter mais chance de crescer, e aí acabou vindo o convite do Bruno, aí eu falei, quer saber, eu já estou 10 anos aqui, eu vou partir para um outro negócio, e aí vim trabalhar com ele. Legal, cara. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Não dá pra gente ficar achando que não vai crescer. E o que eu percebi, assim, que vocês têm uma base muito forte de pessoas que passaram anteriormente, né? Ver o Bruno comentar do serviço aí, que passaram e que fazem parte de você, né? Eu acho que para mim, eu sempre costumo comentar que eu sou um fragmento de todas as pessoas que eu conheci, que eu convivi, que eu aprendi alguma coisa. Tem coisas que hoje, né, eu falo, eu ajo daquela forma porque alguma pessoa lá atrás me deu esse fragmento de informação, né? De, eu tenho essa percepção por conta disso, daquilo. E acredito que um pouco de todos nós aí tenhamos dessa forma, tá? Então, assim, parabenizar mesmo, de verdade. Eu fico muito orgulhoso do Bruno, que é meu amigo a longa data, mas eu não me canso de elogiá-lo, porque eu sei de toda a luta, né? A gente viveu, a gente passou por muito perrengue junto, né? De vender softwarezinho a R$20 ali e dividir a grana, entendeu? Era uma época que, assim, a gente dividia 10 anos para cada um ali, né? O Bruno lembra bem. E a gente se virava, meu, sabe? Até um dia, né, que ele tá rico. Oi? Agora Foi que ele uma tá época rico, ele não... difícil, até hoje em dia que ele tá rico, agora ficou metido. Olha lá, o violão assinado atrás dele é outro nível hoje em dia. Não, filho, agora que ele ficou rico, ele não vem dividir dinheiro comigo. Esse que é o problema. Se ele dividisse, eu ficava rico também. Mas tá foda. Mas assim, é isso, sabe? Eu fico muito orgulhoso de ver um cara que eu tive a possibilidade de ver ele ali no básico, né? No simples ali, matando um notebook, vendendo um notebook para comprar outro, para continuar a faculdade, essas coisas. E na luta dos 10 anos lá, construir, né, uma empresa e se mudar e ter pessoas que hoje trabalham com eles, né, que são vocês aí no caso, e ver que vocês também estão crescendo junto com ele, não só na questão da empresa, mas também em cursos e fazer novos cursos. Então, assim, eu sou um entusiasta para isso total, sabe? Não para de estudar, vai fazendo, mesmo que for devagarzinho, sabe? Fez 2 cursos técnicos, faz mais 30 cursos técnicos. Tô brincando, Luísa, calma. Senão amanhã, deixa eu procurar aqui, EAD dá para fazer. Você para aqui, não, calma, tô brincando. Ela só não faz duas faculdades porque não dá tempo de fazer o estágio junto, senão era 2 faculdades. Ela tinha pensado nisso. Já? Caramba. Mas eu garanto que o estágio vai ser vantajoso para você, talvez mais do que uma outra faculdade agora. Depois você faz outra, não tem problema não, dá para fazer. Mas assim, que vocês realmente continuem seguindo isso, sabe? E que trabalhem para o crescimento da empresa. Acho que ficou bem claro hoje aqui no que a gente conversou, que vocês são uma empresa que começou, é uma empresa nova, só que com uma estrutura e um pensamento muito grande. E eu digo isso desde o fundador até, né, a nova estagiária, aí, a Luísa, que já entra com uma base forte, já entra compreendendo um pouquinho de tudo. Isso é muito interessante. Não dá para você entrar como programador e ser programador. Vai entender o seu negócio primeiro, vai entender a lógica e depois começa a crescer, né? Eu acho que é isso aí. Se vocês quiserem comentar um pouquinho de cada um para a gente finalizar, né, fiquem à vontade aí. Eu queria só agradecer o convite aí, né? Agradecer a oportunidade também. E, como eu falei, a gente está aprendendo junto a cada dia.
igual eu já tenho uma experiência maior que a Luísa, já trabalho há 10, 11 anos, mas para mim é a mesma forma que ela. Todo dia eu tô aprendendo uma coisinha nova, tô aprendendo alguma coisa diferente e a gente vai se ensinando junto ali. É uma experiência que está sendo muito legal. Legal. Pode falar, Luísa, aí depois eu falo por último. O mais importante. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, todos os elogios, obrigada. E é exatamente o que o Bruno disse, a gente está ali aprendendo junto, tendo a oportunidade de crescer junto. É isso, obrigada, boa noite para todo mundo. Luísa, você ganhou uma fã. A Ana Cristina tá saí aqui. de uma fã hoje. Mano, Luísa é simplesmente incrível, sem desmerecer vocês, meninas. Mas essa mulher é incrível. Ganhou uma fã. O bom é que se ela foi bálsamo, rapidinho vai achar, né? Porque bálsamo é pequenininho, não vai conseguir um autógrafo. Já consegue um autógrafo. Não, mas beleza. Não, mas eu agradeço, assim, pela confiança também do pessoal que trabalha comigo, né? A gente é amigo também fora disso, a gente sempre compartilha aí das informações, né? Eu conheço a família da Luísa, então quando eu fui convidá-la para trabalhar comigo, a família dela veio até o escritório, então mostra que a família dela me conhece, sabe onde que a filha dela, né, está trabalhando. Então a gente sempre tem esse esquema de parceria. A gente conversa de seriado antes de começar o dia, né? Então a gente sempre está aí conversando em questão disso. O Zé, não preciso nem falar, né? É um dos melhores amigos que eu tenho aí, faz muito tempo que a gente tem essa amizade, não somente amizade, mas é respeito e admiração, que é o maior que se tem aí dentro de amizades, né? E quando a gente se ajuda em questão disso, escuta a história de vida da outra pessoa e compartilha informações, esses fragmentos que ele falou muito bem, que a gente vai pegando um pouquinho de cada um e vai tornando-se uma pessoa melhor e um profissional melhor em questão disso. E uma das coisas melhores que o Zé tem é trabalhar por paixão, né? Ele sempre levou isso na veia dele, sempre falou isso para todo mundo, né? Que o que ele gosta mesmo, que ele é apaixonado é em dar aula. Então, isso daí faz Você a fala gente... só dá, ferrou, né? Só dar aula, não. Paixão, aí só dá, ferrou. Não, é pisa na faixa, né? Não pode, não. Mas eu agradeço a confiança e o seu convite, né? O Zé já me convidou para algumas turmas que ele dá aula também, para a gente fazer um bate-papo ali de sistemas, né? Participei da parte da administração, na parte de computação aí também lá da FUNEC, né? Quarta-feira ele estará comigo aí na parte da tarde, às 2 horas, com o pessoal do terceiro AA, né? Do integrado lá da ETEC, né? Então a gente sempre está compartilhando informação aí. Agradeço. Terceiro AA. Alcoólicos Anônimos. Isso que eu nem bebo. É isso que eu vou lá mostrar que você pode ter uma vida boa sem beber. Pessoal, agradeço demais. Foi um prazer conhecê-los. Tá? Conhecer o Bruno, o famoso Napster do CS. A Luísa, né, a famosa curseira aí. Deixa eu te cortar rapidinho. Ó, a Luísa falou assim, parabéns, meu amor aí, ó. Tá vendo? Declaração de amor aí na própria live, ó. Emanuel Victor. Ah lá, ó. O Emanuel Victor é namorado dela? É, namorado dela. O famoso Manu. Famoso Manu. Parabéns, Manu, pela namorada aí. Parabéns. Show de... declaração. Quer pedir código? Noivado. Tá mandando no chão. Mentira. Calma, Luiz. Não se empolga. Você tá muito nova pra também querer noivar. Vai com calma aí. Mas parabéns aí, parabéns. Romário mandou aqui, ó, parabéns, Code, pela live, parabéns, pessoal, pela empresa, sucesso para vocês. Obrigado. Muito bom, então, muito prazer, espero que vocês continuem, espero chamá-los aqui numa próxima oportunidade. Eu estou voltando, na verdade, eu fiz 2 lives anteriores, eu fiz com uma empresa aí que trabalha na parte médica, né, que é a MedLife, e fiz uma live só com as meninas, então Luísa está convidada para a próxima que tiver só com as meninas da TI aí. Depois eu vou pedir para o Bruno passar para vocês, eu tenho um grupo onde só o pessoal que passou por aqui está nesse grupo, então para trocar ideia, para trocar vagas de emprego e tudo mais, vou passar para vocês estarem lá também. E é sempre um prazer tê-los aqui, quando tiver oportunidade, fiquem à vontade, né, se quiserem participar tiverem ideias também, me passem, que eu estou voltando agora, eu estava cheio de coisa para fazer e estou tentando voltar agora aí ativa das lives, né? Não tenho um público gigantesco, mas o público que eu tenho já é o bastante aí para mim. Beleza, pessoal? Então, é assim que funciona, tá? E eu sou meio besta assim mesmo, mas
Tá valendo, tá? Pessoal, é isso então. Muito obrigado mesmo, de verdade. Nós finalizamos a live por aqui. Obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui, tá? E é isso aí. Beleza? Valeu, galera. Boa noite aí. Obrigada, Fala boa noite. aquele negócio que você fala. Tchau, obrigado. Como é que você faz no final do Tchau, obrigado. Falou. Falou. Valeu. Eu cancelei agora a gravação. Agora estamos só nós. O Bruno já foi, já vazou. O Bruno vazou.